Vocês estão bem aí? Beleza, boa tarde, estamos no ar com a nossa super live hoje, uma live de peso para falar sobre voleibol. Estamos falando sobre as mais diversas modalidades e hoje nós vamos falar sobre vôlei. Falamos de basquete, falamos de futsal, futebol e hoje o papo hoje é de voleibol. E o bom das lives, né, dessa quarentena, que é um pouco mais fácil falar com o pessoal, né? O pessoal tá em casa, tá de quarentena ou tá se resguardando e por isso nós estamos preparando aqui uma live super especial. A gente vai começar a mandar os links e vamos conversar com o pessoal. Aqui ao meu lado direito, ou seu lado esquerdo do seu Facebook, Instagram, redes sociais, está o professor Cláudio Teixeira Brazão, Macaé, que foi secretário de esportes e é secretário de educação de Taubaté. Boa tarde, Macaé, tudo bem? Boa tarde, João. Obrigado pelo convite aí, é um prazer estar participando desse bate-papo, em especial aí com os dois amigos aí e grandes figuras, no bom sentido, do esporte brasileiro, né? O Rafa, que todos conhecem, está aqui no nosso projeto em Taubaté desde o segundo ano, nosso capitão, nossa grande referência aí em relação ao profissionalismo do nosso projeto, referência em relação à nossa torcida, referência técnica desse projeto todos os anos. A gente vai falar um pouco sobre isso durante esse momento que nós vamos estar juntos. Um atleta que muitos não sabem do histórico dele, vai poder falar um pouquinho hoje, super vitorioso na carreira dele pelo mundo afora, não só no Brasil, né? Esse dia eu vi ele disputando um título no tempo ainda que ele era novinho, com cabelo pintado de amarelo, viu, o César? Então, eu vi. Então, assim, vai ser super legal. O César, todo mundo da região que conhece, né? Participou aqui à frente do voleibol Taubaté há alguns anos, sendo vice-campeão da Superliga, vice-campeão sul-americano, enfim, campeão paulista várias vezes, campeão da Copa do Brasil e hoje técnico na Itália, vai poder aí explanar um pouco da experiência que ele está vivendo na Itália, que o Rafa viveu por muitos anos, um técnico um dos grandes técnicos da nossa nova geração aí, com potencial imenso, tenho certeza que nós vamos ter por muitos anos o César ainda trabalhando aqui no Brasil, conquistando muito mais títulos que já conquistou. Então vai ser muito legal esse bate-papo com todos que estão aí assistindo, João. Legal, Macaé. Você já apresentou aqui as duas feras, aqui ao meu lado está o Rafa. Tudo bem, Rafa? Tudo na paz por aí? Faltou o áudio do Rafa aí. Espera aí, cadê o Rafa? Então, Rafa, segura um minutinho que já vem o seu áudio do Rafa aqui. Está aqui o César Douglas, que acabou de chegar da Itália, como o Macaé falou, técnico aqui em São Paulo, no Brasil, agora com uma experiência internacional e acabou passando por essa situação toda inusitada no mundo. Tudo bem, César? Tudo certinho com você? Boa tarde. Boa tarde, João. Tudo bem, tudo certinho. Fez boa viagem? Sim, foi uma viagem tranquila, um voo com praticamente 90% de brasileiros no avião, cada um vindo de um país, mas um pouco de burocracia só nas entradas e saídas de estação e aeroportos para você justificar a sua saída do país, né? Mas de resto foi tudo tranquilo. Tá certo. Uma situação diferente para você enquanto treinador, profissional do esporte, né? Totalmente inusitado isso, né? Muito, totalmente. Não esperava passar por uma situação dessa tão rápido, assim, em pouco tempo que eu estou na Itália, né? A gente viu a situação ali a cada dia se agravar mais e deixando o futuro cada vez mais incerto, seja no âmbito profissional, seja no âmbito social. Isso daí mexe bastante, né, com a cabeça e com o nosso dia a dia. E não, até hoje, vou falar a verdade para você,
agora aqui, espero que mais do que eu consegui passar os 45 dias na Itália de quarentena ali, seguir uma rotina diária com algumas coisas assim, ali cada dia era um dia para fazer alguma coisa diferente, e tinha dia que você não conseguia fazer porque a cabeça não deixava. Pretendo agora, esses últimos 14 dias de quarentena no Brasil, conseguir seguir uma rotina. Legal. Agora tudo bem, Rafa? Boa tarde, tudo na paz aí? Tudo bem. Estamos escutando bem agora? Tá maravilha, Rafa, tá tudo certinho. Beleza. Peço desculpas porque eu não consegui ouvir nem o Macaé, nem o César antes. Estava ouvindo só você, João. Então peço desculpas, Rafa? Aí. Não, tá tranquilo. Oi. O Macaé começou a falar do seu currículo aí, eu vou dar um toque assim pra gente resumir, né? Pega o currículo do Daniel Alves e para na metade que não dá pro começo. Obrigado, Daniel Alves, valeu. Tudo, meu. Obrigado, currículo, Macaé, parabéns, viu? Tá obrigado, certo. Valeu. Prazerzão estar com vocês aqui. É legal. A gente vai começar um bate-papo, mas eu já perguntei pro César e pro Macaé, uma situação inusitada para um atleta como você. Nunca viu isso, nunca passou por isso, né, Rafa? Isso? É isso mesmo, né? A gente que... Acho que está difícil para todo mundo, na verdade, né? Mas para nós que estamos acostumados a todos os dias, 2 vezes por dia, dar o máximo do nosso corpo e ao limite, né? Demonstrar sempre que a gente pode fazer mais, em busca de resultado, ter uma parada assim tão de repente, né? Sem que a gente possa fazer nem 20% daquilo que a gente é acostumado a fazer, realmente a gente sente muito. A gente sente, principalmente na performance, né? Principalmente nesse sentido de lesão, de não poder fazer aquilo para o que a gente é acostumado a fazer, para evitar esses tipos de lesão que o atleta normalmente tem, dores, né, que são inevitáveis, mas que a gente consegue controlar fazendo o nosso exercício do dia a dia. Então, acredito que todo mundo está se virando do jeito que pode, fazendo aquilo que tem que fazer com muita responsabilidade, esperando que tudo passe logo, né? Se Deus quiser. Essa aqui é uma live que tem a participação dos internautas, evidentemente. O Rafa e o César. O Macaé, não vou nem perguntar para ele. O Rafa, dá um chute aí na primeira mensagem que chegou aqui. Primeira mensagem? Não sei. Quando que o César volta? A primeira mensagem tá mandando um abraço aqui, ó. Pro Rafa, o Macaé, pro César. A Lourdes, primeira internauta. Que legal. Campeoníssima, tá? Já tá ligado aqui com a gente, tá? Ó, o Eduardo Mustafa. Bora acompanhar esse programa. Tenho certeza que será de alto nível. Abraço de Mirandópolis, terra do nosso treinador César Douglas. É isso, Mirandópolis? Exato. O Eduardo, ele é um jornalista, trabalha com esporte e também trabalha com um pouco do social ali na cidade de Mirandópolis. Legal, conheço bem Mirandópolis. Essas viagens de campeonato de Série A2, aí, Série A3, você vai rodando o estado de São Paulo. Mirandópolis é longe daqui, viu? Do Vale do Paraíba, né? Sim, 700 a 750 quilômetros, por aí. Vocês dois têm experiência, Macaé também, os três têm experiência de países da Europa, você vai quase de um país para o outro, dentro do estado de São Paulo. A Itália toda, né? Atravessa pelo menos 3 regiões ali na Itália, acho, duas com certeza. Mais ou menos isso. Rafael Oliveira Ribeiro, Rafa, conhece o seu xará Rafa do vôlei, ou Rafa? Rafinha, grande Rafinha. Rafinha tá ligado com a gente também aqui. Tem um aqui que acho que é mais, todos conhecem, mas o Macaé conhece melhor que todo mundo aqui, que é o Fábio Miranda de Carvalho, o Fabião da natação. Conhece, Macaé? Fabião conhece, foi um dos maiores nadadores que Pina já teve. Galera ligada com a gente. O Calfá mandou uma pergunta. Sei que a temporada acabou. Beleza. Sei que a temporada acabou, estão todos em férias. Mas como manter a parte tática treinando à distância? Então já falou um pouquinho, acho que o César pode falar da parte tática, César. Como é que faz? Olha, ali eu tentei no início dessa parada ali com os meninos lá, os jogadores do Santa Croce, eu tentei tentar estimular alguma coisa, mandando vídeos, estudos da nossa equipe, para fazer algumas correções individuais e também situações táticas. Mas, sinceramente, não durou muito tempo, não, porque ali a coisa, talvez, ali naquele era um momento do pico mais alto de contágio, situação bem grave, praticamente já perto de um caos, e dificilmente se conseguia concentrar sobre seu esporte, né? Então, depois de 2 semanas, eles só conseguiam fazer mesmo um trabalho físico
que era dirigido pelo preparador físico, mas o tático, em 2 semanas, depois de 2 semanas que começou toda a situação da pandemia, já não deu mais para continuar o trabalho. Tá até certo. porque já tinha expectativa de continuar mesmo. Eu estava fazendo um programa a semana passada com o Gilson, que é o Gilson, presidente do Taubaté, o clube aqui da região. O Macaé participou, viu com a gente esse programa. E o Rafa, a Série A2 aqui, A1, A2, A3 do futebol aqui em São Paulo vai continuar, vai acabar. Não se sabe quando, né? Então está definido que quando voltar, 15 dias de treinamento e os caras voltam a jogar. Você como atleta, como é que você avalia? Você acha que dá para o cara ficar 40 dias parado, voltar em 15 dias numa pré-temporada? Não, sinceramente, não é o tempo ideal, né? Mas nesse momento a gente realmente não consegue ter nada de ideal ou poder programar alguma coisa num futuro próximo, né? Então, realmente, acho que com certeza tomaram a melhor opção aí, a melhor saída que podiam ter nesse momento. Mas só para fazer um paralelo com a nossa situação, para nós fica muito diferente porque eles estão praticamente no começo de temporada, né? Mais ou menos, né? No começo, mas mais no início do que o nosso está realmente no final. Então a gente não consegue esperar, a gente não consegue programar e não pode para daqui a um mês, por exemplo, porque aí já acabou, os contratos já acabaram, o calendário é outro, entra numa outra esfera já de campeonatos, que aí tem os campeonatos internacionais, para depois começar a nossa Superliga ou a temporada 2021. Então, a gente já começa uma outra temporada. Então, a gente não tem essa possibilidade de jogar muito para frente. Essa é a grande diferença. No caso deles aí... Desculpa, João, só para finalizar, eu acho que realmente eles devem estar treinando da maneira que podem, em casa, enfim, fazendo aquilo que podem. E, com certeza, com um bom trabalho do preparador físico deles, dos auxiliares, do técnico, para que eles possam voltar esses 15 dias na melhor maneira possível e consigam recuperar o mais rápido possível também, né? Foi o mais acertado? A Superliga Feminina terminou antes, a masculina um pouco depois. Você participou da reunião que definiu que ia parar, ia terminar a Superliga. Foi a maneira mais acertada? No meu ver, com certeza, e da maioria também, né? Porque acabou. Era impossível a gente conseguir programar, né? Como eu disse antes, aí um futuro próximo para que a gente pudesse fazer um playoff, né? Como o César disse, na Itália eles já estavam no pico e a gente ainda nem chegou nesse pico, né, de pandemia, de um caos realmente emergencial que já está mundial, né? Então, a gente realmente espera que nesse próximo mês agora a situação fique bem mais grave para depois começar a melhorar um pouco, mas então com isso a gente não tinha outra opção a não ser encerrar, né? A gente até conseguiu esperar por um mês para que essa decisão não fosse tomada em março, e sim em abril. Então, acho que realmente foi a decisão mais correta, sim. Como dirigente, Macaé, foi o melhor acontecer? Terminar o campeonato, parar o campeonato, isso? Sem dúvida nenhuma, João. Não tinha mais condições. Nós temos 2 fatores aí, né? Primeiro é a questão do momento que nós estamos vivendo. Você não pode pensar que um evento, que um campeonato está acima do que está acontecendo no momento. Você tem que preservar os atletas, tem que preservar o público. Então, como o César falou, lá eles se aguardaram, mas chegaram no pico, não tinha jeito. Como o Rafa falou, aqui a gente ainda está começando, né? Então, é uma situação difícil. E, por outro lado, também, a questão de organização, né? A questão de você ter um campeonato em que você não tem previsão, né? As previsões mais otimistas são para daqui a 60 dias e etc. Então, de repente, você tem compromisso contratual, né? Como que você vai ficar prorrogando o contrato, tendo um tipo, vamos dizer, de despesa, né? Que não está no orçamento? Você vai prorrogar um contrato que seria de 10 ou 12 meses para 14, né? Ou você vai montar uma outra equipe para outra temporada. O Rafa sabe que chegou a ter uma proposta dessas mesmas equipes fazerem um playoff em setembro, mas setembro já é outra temporada. Não, mas aí como é que fica? O time que classificou em terceiro, por exemplo, ele já não existe mais. Aí vai subir o nono, o nono já não tem mais equipe, né? Aí o quarto, ele já montou uma equipe para a próxima temporada superior ao primeiro. Então, é uma coisa muito complicada. Você não está
fazendo ou desenvolvendo ou terminando uma temporada, e sim começando uma outra. Então não tem porquê, né? Você começa uma temporada nova, um outro campeonato. Não tem porquê você, se tivesse, como o Rafa falou, teve uma tolerância de um mês para ver como que estava. Se tivesse tido uma situação analisada que daqui a 30 dias ou 40 dias pudesse ter, mas em 30 dias nós percebemos que o cenário era muito pior do que 30 dias atrás. Então, nós sabemos que não poderia voltar em maio, muito menos em junho, muito menos em julho. Agora, se fazer uma proposta para o início da temporada de 2021, é completamente fora de propósito. Vai contra, né, vai totalmente contra a qualquer tipo de gestão séria, no sentido de você entrar num calendário com uma outra equipe para disputar um campeonato da temporada anterior. Então, fora de propósito. Eu acho que já devia ter cancelado antes, mas houve um consenso da maioria de que deveria esperar mais 30 dias, mas ninguém acreditava que pudesse ter algum tipo de atividade. Foi só prorrogado mais uns dias, e todo mundo já sabia que a decisão seria do cancelamento da competição. Sabemos que tiveram alguns times que votaram pensando numa possibilidade de dar continuidade, que não seria agora também, seria no segundo semestre, eu acho, acredito. Por outro lado, se você tem uma proposta de fazer qualquer tipo de evento hoje com portão fechado, com algum tipo de restrição assim, é complicado. Estava conversando em off aqui com o César, algumas situações de algumas equipes que chegaram ao ponto de pensar em fazer algum campeonato, mas nem participar de vestiário, as pessoas chegarem trocadas, jogar e sair. Então, quer dizer, foge completamente do propósito, e aí você fala assim, que propósito que é? Você finalizar um campeonato que não tem torcida, que não tem nada. O futebol, a gente sabe que tem problema de contrato de televisão, uma série de coisas, por isso que eles estão segurando, querendo fazer final. Nós conversamos e a proposta vamos fazer a final de qualquer jeito. A equipe que está classificada em primeiro hoje fala assim, eu não tenho orçamento, estou falando do futebol da Série A2, eu não tenho orçamento. Você se vira, você disputa com um time juvenil, aí você não precisa gastar. Mas aí já é outro campeonato, né? Então, quer dizer, fora de propósito, acho que a decisão foi correta. Legal. Dá uma passada aqui, ó. Jane Oliveira. Que sejam tomadas decisões mais equilibradas, com as bênçãos de Deus. Alexandre Barbosa, um abraço ao César e ao nosso capitão e ao Macaé. Também aqui, ele falou grande live. O Cláudia Moreira, legal, César Douglas no Brasil de novo. Manda um abraço para a Cláudia aí, César. Um abraço, Cláudia. Legal. Cris Baiano Lima. Rafa, onde você estava na final da Libertadores de 2019? Por que essa pergunta? Final da Libertadores? Mas Libertadores de vôlei ou de futebol? Futebol a gente estava jogando. De futebol... De vôlei nós não estávamos na final. Porque a de futebol, eu sou torcedor do Flamengo, talvez seja por isso. Esse ano o Taubaté não jogou Libertadores, né? Pelo vôlei. E aí no futebol a gente estava tendo um jogo, não lembro agora contra quem, acho que até contra o Rio, e estava tendo a final lá na Argentina, Flamengo e Independente, né? E a gente estava jogando aqui no Abaeté. O Cris Baiano falou o seguinte, Flamengo, né? Perguntando do Mengão, né? Tá vendo? O Gabigol meter aquele gol lá, você não acreditou. Não, então, eu sei que um monte de gente começou a falar no meio do jogo, torcedores sabiam que eu sou flamenguista, né? Um monte de gente gritando para mim, o Flamengo é campeão, no meio do jogo. Eu querendo olhar, querendo rir, mas não dava, né? Legal. Cláudia Moreira, saudades de você, Rafa, nosso eterno capitão. Também aqui a Jéssica Pereiro Rabadã, bem-vindo, César, saudades. A Jane Oliveira já tinha falado com a gente aqui também. Cláudia Moreira, legal, César Douglas de novo no Brasil. A galera vai participando da live aqui com a gente aqui. Viviane Komayama, sempre na torcida e acompanhando o Rafa. Então a galera tá aí na live ligada e curtindo. Legal, bacana. Pra falar, né? Legal, né? Bacana, muito legal. Obrigado pelo carinho de todo mundo aí, viu? Legal. Um beijo, Jéssica. Legal. Ô César, fala uma coisa pra gente, né? Na Itália, tudo aconteceu primeiro, né? Que condições você deixou a Itália em relação a toda essa situação? E o esporte da Itália, como é que tá o esporte hoje na Itália? Falando do vôlei em si, não tem nada decidido ainda para a próxima temporada.
porque os dois presidentes, seja da Liga Masculina como da Liga Feminina, pediram demissão porque não foram de acordo com a decisão da FIPAV, porque decidiram cancelarem definitivamente o campeonato da Série A1, né? E agora, enquanto não sair quem vai ser os presidentes seja da masculina como da feminina, da Liga, não tem conversação, é só suposição de como pode ser o próximo campeonato, seja na Série A1, na 2, na 3. Na 1, algumas equipes ainda queriam jogar, fazer de tudo para fazer o playoff, e se estavam brigando para isso, mas não, no fim a FIPAV tomou a decisão única, né, unilateral, de cancelar devido ao caos e ainda que a situação não era controlada. Sugerimentos, assim, você escuta algumas coisas dizendo que eles estão programando fazer um torneio entre 4 ou 6 equipes da Liga, agora em julho ou agosto, se eu não me engano, em Verona, que não tem nada a ver com o campeonato, né? Quem ganhar esse torneio não vai ganhar o Scudetto, na verdade, vai ser um torneio à parte, mas principalmente para o voleibol ainda continuar respirando, né, nesse período tão difícil, né? Mas a gente não sabe se vai acontecer isso mesmo. Na Série A2, que é a categoria do time que eu dirijo, foi decidida unanimemente que não continuaria o campeonato já. Chegamos a fazer uma partida com portas fechadas, depois, 2 dias depois, já foi decretado que não ia ter mais o campeonato, e agora a gente está na expectativa de como vai ser para a próxima temporada, devido também à situação econômica, né? Muitos clubes já avisaram que não vão ter os mesmos patrocinadores, que perderam grandes patrocinadores, e a dificuldade de como vai ser para, de novo, jogar um campeonato italiano. Sugerimento, uma coisa que já começou a vincular também, é que pode ser que os próximos 2 ou 3 anos, 3 temporadas, não tenha a retrocessão ou a promoção, né? Talvez acumularia os seus pontos, a sua classificação naquela temporada, levaria para a próxima, para depois 2 ou 3 anos ter a promoção, mas ficou uma coisa muito fora da realidade, né? Como que você vai entrar ali com os jogadores para dizer para o jogador, a gente tem que ganhar, mas ganhar por quê, né? Não tem, você vai ser campeão, mas você não vai subir para outra categoria, o outro time não vai descer, então vai um pouco contra o esporte, né? Contra a regra do esporte, na verdade. Exatamente. Macaé, é o seguinte, você tem que estudar bastante, né, para ser mestre, doutor. Tô vendo as mensagens aqui, o cara fala assim, pô, boa tarde embaixador, boa tarde capitão. O Rafa tem todos os títulos aí, Macaé. Além de jogar, os caras chamam o cara de embaixador, de capitão. Como é que faz, Macaé? Tá. O Rafa já foi promovido, não é mais capitão, agora ele já é general, porque já é cidadão tabatiano. Isso foi legal. Então, assim, a tendência é que o Sabatiano não deixe ele sair mais daqui, não. Ele vai ter além disso. Eu não quero sair também, não, né, João? Eu não quero sair também, né? Então... Eles não vão deixar ele sair também. Verdade. Aliás, o Rafa foi pai agora, né, Rafa? É isso? Isso, tem um tabatiano verdadeiro agora aí. Ele realmente é um tabatiano, é isso aí. Tem 20 dias. Como é que chama, Rafa? Igor. E o outro, seu filho, chama? Seus filhos? São 3 homens. Um é Arthur, é o mais velho, o Vitor é o do meio e o Igor é o mais novo. Macaé, o Rafa... Assim, né? Desculpa, João. O Arthur tem 8 anos e veio para cá com 2, né? O Vitor veio para cá com meses. Então, são muito mais tabatianos do que muita gente. Eles realmente têm todo o vínculo deles de amizade, tudo deles é aqui. Então, a gente realmente se sente tabatiano, Viu, Macaé? O Rafa ganha tudo no vôlei. Quando ele vai com os filhos no futebol, o time não vai, viu, cara? Precisa acertar o jogo, porra. Que isso, cara? Leva a molecadinha lá animado, camisinha do Taubaté, olha pro placar. Não, eu na verdade já fui em algumas vitórias, mas fui em derrotas também. Acho que eu tive um jogo que eu guardei, acho que foi uma derrota para Portuguesa, chuvosa, não foi isso? Chovendo, isso chovendo. Aí. Foi o único que perdeu. Esse jogo eu guardei aqui.
Olha, Márcio Roveda Guimarães. Professor Macaé, deveria ter tentado vôlei, Macaé. Daria para isso, Macaé? Quem, eu? É. Olha, vou contar uma história aqui para vocês. Sempre tem uma história, né? Que ninguém vai acreditar. Antes de eu jogar basquete, eu fui ter uma experiência no vôlei. E aí, o Amorim, que todo mundo conhece em Pinda, que foi o maior jogador de vôlei de Pinda, na verdade, na época, e depois teve aquele time que disputou a liga, mas antes disso, a referência do vôlei em Pinda é o Amorim. O Amorim jogava no time adulto e começou a trabalhar com a categoria de base, mirim, né? Então eu fui treinar. Aí cheguei lá, começaram os exercícios com rede e tal, aí ele me chamou e falou assim, você e você, vem cá, vocês não vão crescer, então vocês vão ser levantadores. Então vocês vão ali na parede do ginásio, vão dar 1000 toques. Quando você completar 1000 toques, você me avisa. Quando chegou mais ou menos no 300, mais ou menos, eu falei, quê? Eu vou jogar bola na cesta, né? Bola na cesta. Vai vibrando, cada uma que eu jogo, ficar aqui não. Aí eu fui estimulado a jogar voleibol, porque também não ia dar nada, né? Podia ser um levantador. Mas também no basquete também não dei nada, porque também era um armador baixinho também, né? Mas eu falo que no basquete, o último armador baixo foi o Nilo, né? Na época que a gente jogava. Depois, e o vôlei ainda consegue preservar o levantador e o líbero, né? Mas o vôlei tem 2 posições para você jogar o baixinho. O basquete tinha uma e a concorrência era grande. Mas o Márcio foi meu aluno na faculdade, treinou basquete em Pinda, e olha, uma das maiores impulsões que eu já vi, com a altura que ele tem, não sei se é 1,80 m por aí, ele enterrava com uma facilidade que parecia que tinha 2 metros. Parabéns, um abraço, Márcio. Ele está falando aí que o Macaé pulava muito. Daí tem também aqui, ó. Vamos lá. A Leila Vieira, boa sorte, capitão, na próxima temporada. A Cláudia Moreira, saudade de você, Rafa, nosso eterno capitão. Jéssica Pereira, Rafa, nosso eterno capitão. A galera está participando com a gente aqui. Vou pedir só 20 segundinhos para vocês. Legal? Beleza, vou pedir 20 segundinhos e já volta já aqui na live aqui, que a gente vai ter mais uns convidados com a gente aqui. Falou, gente? Só um segundinho. Galera, é o seguinte, né? Demos um tempo, aumentamos a live, tá certo? Essa saída aqui foi para aumentar a galera na live aqui, tá certo? Rafa, do seu lado, você conhece do seu lado aí, Rafa? Tá sem áudio o Rafa aí, tá certo? A gente ia falar, o Macaé, o César, enquanto a gente restabelece o áudio do Rafa aí, que é o seguinte, né? Por isso que o Macaé falou assim, não, pode ter jogo sem torcida. Eu falei, não, peraí. Pode ter jogo sem torcida, mas live sem torcedor não vai ter, não. Tá certo? Tudo bem, Lourdes? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? João, Macaé, César, saudade. Rafa, saudade demais. Tá certo. Oi, Lourdes. Fazia tempo que eu não falava com o César, Lourdes? Nossa, muito tempo com o César. Eu te acompanho sempre ali no Facebook, seus comentários, a sua participação efetiva ali com a galera. Continua a mesma, né? Mesma distância. Ou tá mais intensa ainda agora, parece. Eu tento ficar bem perto mesmo, César. Não dá para largar o vôlei Taubaté. Legal, muito legal. Ô, Rafa, tem um amigo seu aí também, aqui, o Marcelo. Conhece o Marcelo? O Marcelo chegou em Pinda como jogador de voleibol. Marcelo Palmeirinha, mas ele é corintiano, né? Mas a gente conheceu o Marcelo como Marcelo Palmeirinha. Né? Você conhece bem o Marcelo, Rafa? Ou César? Eu conheço. Tive a oportunidade de jogar há 1 ano com esse rapaz, bicho. E vou te falar, hein? Eu consegui aprender algumas coisas que serviram para o meu futuro ali depois, viu? Esse daí sabe ensinar sem falar muito. Muito bom de bola. Tudo bem, Marcelo? Um abraço, cara. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Macaé. Ô, César. E aí, meu parceiro, meu ponteiro? Tudo certo? Rafa,
Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Lourdes. É um prazer aí, João, estar participando da live aí. Só fera aqui, né, João? Pelo amor de Deus. Marcelo, já que não pode ter torcida no ginásio, né, meu? Vamos fazer uma live top aqui com todo mundo participando aqui, que é muito legal. Por isso que eu deixei a pergunta, eu ia falar em relação ao torcedor, né? Acho que o Rafa pode falar, o César também. Se voltar ao voleibol, já tem uma tendência de voltar sem torcida? É muito cedo para falar sobre isso, Rafa? Como é que você pensa a respeito disso? Eu tô sem o áudio do Rafa aqui. Então, você dar uma mutada aí, desmutar, Rafa, por favor. O César responde. Pode falar, César? Em relação a não ter torcida? Então, ali eu tive a experiência, como eu falei, de fazer um jogo agora, que é na regular season ainda, sem torcedor, né? Foi fora de casa, a gente conseguiu ganhar os 3 pontos, numa vitória de 3-1. Foi interessante, foi assim, de certa forma, foi muito... No início, antes da bola começar a viajar, foi meio preocupante como seria. Depois, na hora que começou o jogo, foi muito bem disputado pelas duas equipes, assim, foi uma experiência também, acho que dá para agregar alguma coisa. Ali, a perspectiva é que o campeonato comece sem torcedores, portas fechadas esse ano, para o ano que vem, com uma perspectiva de fevereiro, talvez março, ou talvez também não, jogar sem torcedor. Mas eles são bem, estão bem decididos que esse ano não se joga com torcedor. Provavelmente para o ano que vem, não sabe ainda o mês exatamente, mas esse ano iniciaria o campeonato sem torcedor em quadra, sem torcedor na arquibancada. Já viveu a situação, Rafa? Tudo bem? Se jogar sem torcida? Oi, tudo bem? Estão me ouvindo agora? Tá, tudo certinho. Ah, beleza. Oi, Marcelo, Dona Lourdes. Saudade. Dona Lourdes, tudo bem? Quanto tempo, hein? Muita saudade. Bom, João, para responder a pergunta da torcida aí, realmente a gente não consegue imaginar, né, o Abaeté vazio, por exemplo. Né? Para nós realmente muito difícil. O Abaeté é uma arma a mais que nós temos aí nos jogos. Então fica difícil de imaginar, mas com certeza a coisa mais sensata vai ser feita, se é para preservar a saúde de todo mundo, né, principalmente dos torcedores ali, vai ter que ser assim, a gente vai sentir bastante, mas é difícil imaginar o Abaeté sem uma torcida, por exemplo. Ô, Rafa, no futebol, quando já fiz alguns jogos sem torcida, você vê que os caras xingam muito os outros, né? Porque você começa a observar o cara e só xingam. No voleibol, os caras xingam muito também, ou não? Xinga, mas não xinga tanto igual no futebol, não. Mas xinga também. O técnico xinga muito, ou César? Não, eu não. Pouco. Por dentro só, não chego a falar muito. Não. Mas nessa experiência que eu tive de fazer esse jogo ainda sem torcida lá na Itália agora, foi engraçado que foi um início de set, assim, do primeiro set, que acho que eu fui o mais explosivo. Foi assim, a vez que eu me exaltei mais assim, em todo o campeonato. E foi muito engraçado porque você escutava a própria sua voz e mais ninguém, e todo mundo, né, todos os 12 jogadores que eram em quadra, mais os reservas olhando para você, assim, entendeu? Eu falei, mas eu não podia parar, né? Eu já tinha começado e fui até o fim. Ô, João, ficou claro, né, Macaé, que não era normal ele surtar desse jeito, né, Macaé? Não era. Mas aí muita gente imagina. Mas, ô João, um abraço pro Marcelão aí. Marcelão, muitos anos acompanho, quando ele jogava, eu também ainda jogava, né? E depois passei a ser secretário e ele era ainda atleta do vôlei da Polícia Civil. Depois foi jogar em Suzana, enfim, um atleta que era acima da média em termos de habilidade, né? Um atleta muito habilidoso, tanto é que jogou em mais que uma posição. E a Lourdes, né? Nossa eterna torcedora, quem sabe que está sempre presente, independente de estar longe, né? E, João, nós quase tivemos essa experiência, o Rafa lembra. Esse ano, o último jogo da fase de classificação contra o SESI ia acontecer sem torcida. Estava tudo certo, até acho que lá para as 4 horas da tarde, eu já estava preparado para ir, né? Lógico, eu ia dar um jeitinho como comissão técnica para poder assistir o jogo, mas não ia poder ter torcida. E, surpreendentemente,
a CBV oficializa que não ia ter o jogo algumas horas antes, né? O César não tinha treinado, já estava aqui pronto para jogar. Nós íamos vivenciar essa situação. Não sei se o Rafa, em algum momento lá na Europa, passou por isso, mas a gente ia passar por isso. A gente ia poder estar aqui hoje falando como seria, né? Mas acabou não acontecendo. Tá certo. Eu tô vindo atrás da Lourdes ali um troféu. Você ganhou como esse troféu, Lourdes? Como é que esse troféu foi parar aí? O Rafa sabe. Foi o melhor troféu da minha vida. Você tá vendo o troféu ali, Rafa? Tá dando pra ver? Eu tô vendo, mas eu não tô ouvindo ela, não. Eu não tô conseguindo, eu tô sem o som dela aqui. Tá sem o som da Lourdes, é isso? É, o que será? Ela tem um troféu atrás dela ali. Você quer falar um troféu? Ela falou que você sabe bem desse troféu. Não, sei bem, é que eu não tô conseguindo ouvir ela. Eu ia falar disso aí já. Mas eu não tô conseguindo ouvir a dona Lourdes. Então, a Lourdes tá ouvindo ele, Lourdes? Então a gente fala daqui a pouquinho. Eu tô ouvindo ele bem. Tá, pode falar, Rafa, ela tá te ouvindo. É. Oi, dona Lourdes, tá me ouvindo, dona Lourdes? Tô ouvindo, Rafa. Ah, agora sim. Coloquei os dois do lado agora, ficou mais fácil. Dona Lourdes. Muita saudade, Rafa. Nem fale. A gente lembra sempre da senhora aqui em Taubaté, no Abaeté, né? Impossível não lembrar. E agora vendo esse Viva Vôlei aí dá mais saudade ainda, né? E como? Isso aqui é na cabeceira, isso aqui fica na cabeceira. Obrigado pelo carinho, dona Lourdes. Obrigado mesmo, viu? Você sempre vai ser o meu eterno capitão. Muito obrigado, dona Lourdes. Muito obrigado. Eu vou lembrar mesmo uma coisa, até que foi uma reportagem com o João, que eu fiz uma plaquinha. Rafa, 2020, você lembra, João? Lembro. Aí eu falei, Macaé, eu acho que o cara é candidato, bicho. Alguma coisa tá acontecendo aí. Ninguém, Macaé, o que eu faço? A gente não sabe se ela queria que ele fosse candidato ou queria que ele ficasse até 2020, né? Eu queria que ele ficasse. Eu queria que ele ficasse até 2020. Mas a hora que ele parar daqui uns 2 ou 3 anos, pode ficar também na prefeitura, tá bom. O negócio é não sair daqui, né? Ficar sempre em Taubaté, é isso? Com certeza. Ele só sai aí se vier para São Bernardo. Legal. Tá fechado. Marcelo, tudo bem com você? Conhece bem o César Douglas? Jogaram juntos, é isso, Marcelo? Oi, João. O César foi parceiro nosso aqui em Guará, né? Ele, o Alexandre também. O Alexandre era o nosso levantador, agora nosso querido repórter, né, Douglas? E a gente já se conhece um tempinho, já de outros campeonatos aí, de regionais, de jogos abertos. Aí ele veio para cá, né, João? Aí acho que ele gostou da água aqui, voltou para Taubaté aí, né? Para dirigir, né? Ele foi dirigente. E Macaé, obrigado aí pelas palavras aí, Macaé. Também você aí foi um grande jogador de basquete. Lembra daquela época nossa? Marcelo, não. Eu lembro daquela época nossa, Macaé, os cheios aqui na época do João Bosco, prefeito. Sim, era o basquete, o vôlei, lotado os ginásios aqui. E eu, assim como telespectador agora, eu vejo assim, a gente, imagina aí o Rafa aí, jogador, jogar sem torcida, né? É complicado, né, João? Mas é aí que vocês falaram anteriormente, aí a gente tem que preservar aí a situação dos atletas, dos torcedores. Imagina a dona Lourdes aí, como é que tá angustiada aí, né? Agora que ia começar a melhor fase aí da Superliga, né? Interrompeu o campeonato, mas vários fatores aí ensejaram isso aí, organização, financeiro, que nem o Macaé falou aí, mas tudo no final das contas vai acabar bem aí. É isso, né? A expectativa é essa, né, Rafa? Que tudo termine bem, né? É isso, isso que o Marcelo falou é verdade. A gente não consegue imaginar, né? Jogar sem torcida, sem isso. Mas a gente sabe que realmente é preciso. O que a gente tem que fazer agora é realmente ficar com um pensamento positivo, todo mundo se ajudar, né? Ser realmente um time como sociedade aí, para que a gente possa ajudar mesmo à distância, que a gente possa estar unido mesmo à distância, que a gente passe por cima logo desse vírus aí, a gente consiga o mais rápido possível voltar às nossas atividades, né? Essa é a expectativa, né? Márcia Schmidt, boa tarde, só feras e adorável. Dona Lourdes, amo você, amo vôlei. Tá aí a Márcia. Patrícia Guarim,
Aí, amiga, arrasou. Tá aqui o Rodrigo Monteiro, grande abraço para o Marcelo, Macaé, 2 profissionais que admiro muito. A galera participando da live aqui, tenho certeza, né? Curtindo e participando com a gente. Ô César, em relação ao vôlei hoje na Itália, você voltou para o Brasil e tal, falou em relação a perspectivas. Como é que você vê a comparação do nível do voleibol jogado na Itália, que o Rafa conhece muito bem, e o vôlei no Brasil hoje? Olha, se você me permite, primeiro eu queria falar assim que quando eu cheguei lá em 2017, vocês estavam falando do Rafa aqui, da importância do embaixador, do capitão. O primeiro nome de um jogador brasileiro que eu escutei lá em 2017, a gente já vamos fazer 2 anos, foi o nome dele. Primeiro jogador que perguntaram para mim, e o Rafa? Como está o Rafa? Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com ele 3 anos, e a hora que eu falei isso, eu já ganhei um pouco mais de espaço, entendeu? Já me abriu um pouco mais de portas, né? Pelo menos para dialogar. Mas teve vários treinadores, Rafa, que mandaram, sempre perguntava de você, Stoichev. Uma vez também, o filho do Stoichev me pediu para mandar um abraço assim que eu te encontrasse. Então, sempre o pessoal lá lembra de você com muito carinho, viu? Obrigado. Não, de nada. A pergunta, assim, eu acho bem interessante essa pergunta, assim, porque o confronto que eu tive maior quando eu cheguei lá foi muito primeiro com o programa do treino semanal da Itália, comparando com o programa da semana nossa aqui no Brasil. Depois com a metodologia de treino, né? Eles trabalham com muito mais dentro de uma sessão de treinamento com objetivos que inclui sempre pontos, ou um placar de 22-22 e quem chegar a 25 com determinadas situações que o treinador pode estar criando. Isso que me chamou mais atenção, e aqui, pelo menos eu, assim, estava muito mais acostumado no volume, né, habituado ao volume, até porque foi a escola que eu fui observar na época, quando eu comecei como treinador e comecei a levar isso para frente. E agora ali eu estou tendo essa oportunidade de ver o jogo jogado muito mais com estratégias em todos os momentos dos sets, né, divididos às vezes em 3 partes o set, ou às vezes até 4 partes. Isso analisado dentro dos estudos que fazem pré-jogo, inserido no treinamento da semana e aplicado no jogo. Você vê que ali realmente seguir aquelas regras que foram determinadas, elas vão do início praticamente até o fim, com poucas variações, e acho que talvez seja essa um pouco mais a diferença. E nós aqui no Brasil, a gente está mais acostumado no momento decisivo, o jogador brasileiro que tem tanto talento, tanta capacidade a definir, né? E sair um pouquinho da estratégia que já era pré-estabelecida. Então foi um confronto, um choque assim bem interessante para mim. Eu consegui acompanhar algumas equipes de Superliga, e depois, com o meu estilo de trabalho, fui aplicando nessa equipe que eu estou agora de Série A2 e vi alguns resultados, né? Não é que eu passei a trabalhar como eles trabalham, mas assim, eu mesclei um pouco as duas experiências, os dois métodos, porque até varia muito de equipe para equipe, cada equipe tem uma necessidade de treinamento, e não é que a gente pode sempre fazer de um modo só. A única coisa só para acrescentar, assim, uma outra diferença que eu vejo, que a teoria ali na Itália, ela é levada muito, muito, muito a sério, assim. Então, o processo de aprendizagem de um fundamento no vôlei, seja lá da categoria mais nova até adulta, o processo de como é que é o ensinamento a cada idade, do exemplo de um ataque, ou de um passe, ou de um levantamento, é seguido didaticamente, assim, sabe? É muito detalhe teórico aplicado na prática. Isso é uma coisa que eles prezam muito, e eu acho que aqui a gente não tem esse costume de estar aplicando muita teoria, estudando muito a teoria e tentando aplicar na prática didaticamente no processo de aprendizagem.
Vou emendar aqui o Alexandre Barbosa. César, você conseguiu ver algo na categoria de base da Itália? Alguma coisa diferente na base da Itália? Eu consegui. Eu trabalhei em um clube, eu trabalhei com garotos de até 18 anos. Esse agora eu estava fazendo a Junior League, né, que são garotos de 18 a 20 anos. Então, esse processo que eu estava explicando agora de aprendizagem, nessa idade, eles têm muito mais o cuidado mesmo de estar passando por todas as etapas e seguindo didaticamente para conseguir chegar a fazer um jogador evoluir o máximo, né? Eu vou trazer um exemplo para o Rafa responder, mas que o Macaé e o Marcelo pode falar comigo, que é o seguinte: quando nós começamos a acompanhar futebol era o famoso 4-3-3, né? Que você tinha os laterais, né? 3 no meio direita, meia esquerda, meio campo e 3 homens no ataque. Aí começou 3-5-1, 4-4-2, 4-1-5-1. Você fala, o time mudou a variação. Você está olhando taticamente, você não consegue enxergar tudo isso, né, Macaé? Você concorda comigo? Eu queria saber do Rafa se mudou muito no voleibol em relação à forma tática de jogar voleibol, dos técnicos trabalharem o voleibol, porque no futebol, o Macaé pode falar, o Marcelo mudou tudo. Teve muita variação no voleibol também, ô Rafa? Teve, bastante. Hoje a gente vê jogadores muito menos técnicos, muito mais fortes, né? Gerações passadas eu tive a grande honra e prazer de poder, no começo da minha carreira, também participar de grupos em que eu era o mais novo, hoje eu sou o mais velho. Realmente os jogadores eram muito mais técnicos, né? A estatura era um pouco mais baixa, as prioridades eram outras, né? Hoje em dia os jogadores são mais altos, por uma questão de talvez de cultura, de geração nossa mesmo, a gente focou muito na questão da agressividade em ataque e saque, né? Então isso realmente mudou muito. Então hoje, como você estava falando ali, hoje um jogador pode fazer muita diferença num jogo aqui no Brasil e até no mundo, né? O cara vai para o saque, consegue fazer 3, 4, 5 saques seguidos e consegue decidir uma partida. Antigamente era muito difícil de acontecer. Os times realmente jogavam de uma maneira bem mais conjunta, com uma tática bem mais definida do que hoje. Hoje, realmente, o voleibol está mais agressivo. Macaé, como professor, você vê essa alteração no futebol, no basquete? Você falou do basquete que antes o armador era baixinho, agora nem o armador é mais. Você vê isso no voleibol também? Mudou muito, Macaé? Mudou. O futebol, quando eu jogava, era 4-3-3, depois eu já passei a jogar 4-4-2, né? E no basquete, Macaé, o 4-4-2 foi o Flamengo do Rafa, que jogava com Tita na frente, né? 4-4-2, a carinha dele lá. Gostou, Macaé? E eu sou do tempo mais lá atrás, né? Que o Flamengo era freguês do Vasco. Agora não dá para falar muito. No basquete mudou muito também, João, muito. E no vôlei não foi diferente, né? A gente é do tempo que brincava o 4-2, né? 4-2. E mudou muito, né? Porque a necessidade, né? De evolução da tecnologia, dos atletas, de esquema tático, de tudo, né? Condição física, condição técnica. Você vai se adaptando, né? Marcelão não parou há tanto tempo assim, mas ele vai poder dizer o quanto mudou do período que ele parou de jogar para agora, em questão tática, né? Na época que o Marcelo jogou, você não falava tanto de uma opção tão importante como o saque, né, Marcelo? Talvez, não entendo tanto de voleibol, mas a mudança foi muito grande, né? Então, todo mundo tem que se adaptar, porque é a realidade do voleibol mundial hoje, né? É isso, Marcelo? João, não só taticamente, como fisicamente também, né, João? Lembro que os treinos físicos era treino de louco, né? Pra você ver, na época nossa aqui de Pinda, o preparador físico nosso era o seu Roberto, do quartel. Então a gente saía correndo que nem louco na cidade, subia escada que nem louco. Então hoje você vê a fisiologia, hoje o estudo, né? A preservar a saúde do atleta, né? Então, mesmo assim ainda, você vê aí os treinamentos aí de
de 8 horas, o Rafa pode falar aí como que é estressante, né? Treinar em 2 períodos. Lembro na época de Suzano, que estava em Suzano, a gente chegava a treinar 3, 4 períodos. Não dá para saber, né? Como você vai treinar 4 períodos num dia, né? A gente treinava. Era 4 períodos. Então mudou muito, né? E eu acho que isso aí foi salutar aí para preservar a saúde do atleta. Hoje você vê aí, né? César que pode saber aí, hoje deve estar com os joelhos bichados também, né, César? Aquela época nossa lá, né? Então, a gente tem tudo sequela dessas treinamentos. E taticamente também, né? Eu acho que foi salutar aí pro esporte, né? E a tendência é cada vez mudar mais, né, João? Como o Rafa falou aí, às vezes uma mudança aí de um atleta aí que eu acho que teve um campeonato aí que o Brasil perdeu, né? Que teve o cara que fazia meio, foi para saída, eu acho que acabou, porque é muito estudo, né? Hoje se baseia muito estudo. Então, antes de um jogo, tem aquela leitura. Então, é complicado, né? Mas eu acho que é pro bom do esporte, né? Cada vez está melhorando, cada vez está diferenciando. Então, é isso aí que faz o esporte ficar mais emocionante cada vez mais, né, João? Legal. Aqui é uma live pautada de diversos assuntos. Quem entrou aqui na live aqui, o Tarcísio Cruz. Tarcísio, só fera nessa live. Quem mais sofre nos jogos é a torcida. E a Lourdes, né? Da nossa torcida, pois não podemos entrar em quadra e ficar na arquibancada. É mais tenso. É mais tenso, Lourdes? Muito tenso, né? E como é? Dá vontade de pular lá dentro. Não sabe o que é se jogar no chão para pegar a bola. Se a gente pudesse, a gente entrava toda hora. Ô, Lourdes, como é que começou a sua relação sua com o time do vôlei Taubaté? Começou há 5, 6 anos atrás, quando veio de Pinda. Quando não tinha meia dúzia de pessoas só no ginásio, no Abaeté. Você gritava, não saía, ecoava. Né? E foi indo, foi começando. Aí o Giba chegou. Com a chegada do Giba veio muita gente. Começou a trazer muita gente. E Taubaté realmente abraçou, né? E eu abracei mais ainda, porque minha vida realmente era o vôlei Taubaté. Né? E não tem como largar. César também? Acompanhou bem o trabalho do César? O trabalho do César acompanhou bem também, né? Sim, com certeza. Ele podia até voltar, que eu não ia achar ruim. Já estava na hora de voltar para o Brasil. Não, ainda está cedo. Oi? Sim, eu cheguei em 2013 aqui, já tinha começado a temporada, ali já percebia que tinha alguns torcedores mais apaixonados assim do que o normal, né, no voleibol, assim. Eu falei, nossa, aqui tem tudo para dar certo. Em 2013 mesmo, eu pensei, aqui tem tudo para dar certo. Passei uma experiência muito parecida lá no Vôlei Futuro, em Araçatuba, um início de projeto lá, e eu fui vendo aquilo que aconteceu lá 4, 5 anos atrás, de 2013, né, acontecendo em Taubaté. Foi muito, muito especial, gratificante estar perto de pessoas especiais, assim como a Lourdes, o Tarcísio e tantos outros torcedores que acompanhavam a gente diariamente. Ô, João, Rafa, pois não, cara, fica à vontade. Só contar uma coisinha que é importante. Muitos que acompanham o voleibol há menos tempo aí, que a Lourdes, não sabem. Nós, na temporada 13-14, no playoff do Paulista, nós fomos lá jogar com o São Bernardo, ganhamos 3-0. E aí viemos jogar aqui, fatura liquidada, né? Tranquilo, porque podia perder de 3-0 e depois ia perder mais um 7, tinha mais um 7 para ganhar, né? E nós levamos 4-0. Até então, nunca tinha acontecido isso. E sabe quem era o técnico São Bernardo? Era o César. Era o César? Era o César. Não era, César? Foi. Não, é engraçado que títulos paulistas foi também, Rafa, a gente foi tudo no Golden 7, né, os outros 2 anos, né? Acho que todo playoff de Golden 7, ou final de Golden 7 que eu participei como técnico do Taubaté, a gente ganhou. Foi impressionante. Paulista não tem para ninguém. É Taubaté, não adianta. Podem tentar, mas ninguém consegue.
É verdade. Não, João, aí ele foi contratado, evidentemente, né? Deu um 4-0 na gente aqui, tem que contratar o homem, né? Foi contratado. Trouxe. Não, 2 dias depois eu estava aqui já. 16, 17, né? Que eu fiquei uma temporada trabalhando com o pessoal do vôlei. Aí eu cheguei na quadra e falei, quando terminar o treino, você fala com o pessoal. Falei, podia falar um minutinho com o César, né? Pedi pro César, falei, não, você pode aguardar um minutinho, por gentileza, por favor? Falei, nossa, esse cara é muito educado. É sempre assim, Rafa. Ele deve aguardar um esporro nos 6 aí. Não, o cara é muito educado. O cara que sabia dar o esporro na hora certa, da maneira certa. É um cara que todo jogador fica realmente bem feliz de poder trabalhar. César foi um cara que contribuiu muito, para a minha volta aqui, acho que para o projeto de Taubaté. Não é nenhuma novidade isso que eu vou falar, todo mundo sabe o quão importante foi o trabalho dele aqui para essa estrutura, por todos os resultados que nós conseguimos quando ele estava aqui como técnico. Então, é uma saudade bem bacana e lembranças realmente bem positivas que não só os atletas, mas toda a cidade tem dele também. Isso é muito bacana. Ô, Rafa, 2 questões. Se você é um cara que não tem lesão, não tem uma facilidade de jogar sem ter lesão, porque a gente sempre lembra de você jogando, né? E você falou o seguinte, quando eu era novinho, a primeira geração, quantas gerações você já acompanhou no voleibol? Eu peguei 3 gerações, né? 3 gerações, e isso realmente é bastante coisa. Pegar 3 gerações do esporte, eu tive o prazer, a honra de poder jogar com ídolos meus, quando eu comecei a jogar vôlei e via na televisão, né? Que era aquela geração do Tandy, do Marcelo Negrão, né, Carlão. Então, esse eu consegui ainda pegar no final da carreira deles. Depois teve outra geração aí, que foi a outra geração um pouco mais nova, do Gustavo, que daí é uma das gerações também. Gustavo, Ricardinho, André Nascimento, Dandy. E agora é uma geração bem mais nova nesses últimos anos aí. Então, realmente, são 3 gerações que eu tive o prazer de jogar e aprendendo sempre. Tá ruim? Ele tá ruim de currículo, Marcelo? Tá ruim? Pelo amor de Deus, hein, João? Eu vi a Abdala falando numa live aí, né? De se pegar a quilometragem aí da Rio-São Paulo umas 4 voltas aí, né? Falei que o Daniel Alves é fichinha. Valeu, cara. Vou passar aqui o seguinte, Juliane Gouveia. César tem feito falta na equipe técnica de gestão Taubaté mesmo. Tem uma história linda, com muitos títulos. A Juliane Gouveia. Aí o seguinte, o Tarcísio Cruz está falando já para ele já deixar o passaporte aqui do César Douglas aqui em Taubaté e continuar por aqui mesmo. Larissa, estão falando aí, meu. Larissa Murad, queridos demais. Patrícia Guarim, muito boa essa ideia de segurar o passaporte do César Douglas. Aí, César, como é que faz a galera aí, meu? Rapaz, o passaporte eu vou ter que renovar ainda aqui 1 mês, mais ou menos, o brasileiro. Mas eu acho que... Eu acho que eu vou... Não renovar. Acho que eu vou usar o italiano ainda por mais um tempo. Fala, Lourdes. Vou falar para a Polícia Federal não renovar. Ficar preso na alfândega. Legal, muito legal. Adriana Carla Peralta, segura aí. Eu acho, César, que mais importante do que o trabalho, claro que o importante na parte técnica são os resultados e tal, mas pelo que eu percebi, você fez uma relação muito legal com a torcida taubatiana, né? Fica claro aqui na live, né? Foi exatamente. Eu trabalhei aqui muito, me dediquei muito, assim, com o coração mesmo, e acho que isso não tem como você não criar naturalmente o vínculo com as pessoas que vão te seguir, vão seguir a equipe, te encontram num bar para tomar um café e vem falar da equipe, vem falar da vitória, vem falar da derrota, vem falar daquela substituição, e dali o jeito que você trata aquela pessoa, seja dentro do ginásio, depois de um jogo, depois de uma vitória, ou seja, depois de uma derrota, ou como você trata essa pessoa no supermercado, ou como você num bar tomando um café, faz a diferença, eu acho, e contribui muito para esse vínculo entre time e torcida, né, que era um dos objetivos claros do vôlei Taubaté, era trazer esse público maravilhoso para dentro do ginásio. Eu fico muito agradecido pelo carinho, agradeço o carinho de todos e com certeza vocês vão estar aqui no meu coração aí pro resto da vida, não tem
Não tem como esquecer esses grandes momentos ali que a gente viveu juntos. Macaé, estamos com 1 hora de live aqui, a gente vai só um pouquinho mais. Vamos fazer o seguinte, né? O cara não estava aqui no Brasil, tá fora do país, fala, vamos assistir um jogo do vôlei Taubaté agora, segundo semestre? Vamos, como é que tá o time Taubaté? Como é que tá de levantador? Ah, só o Rafa e o Bruninho. Dá pra falar alguma coisa a mais? Dificilmente você vai falar que no Brasil um time teve uma dupla dessa, né? Eu acho que estamos muito bem servidos. Antes de eu falar do time, João, queria só comentar 3 coisinhas rápidas, como a gente está chegando ao fim. As 3 pessoas que estão participando aqui, uma da torcida, uma como jogador e uma pessoa como ex-técnico, os 3 foram muito importantes para o projeto, né? Eu tive a participação direta no convívio com os 3. A Lourdes, primeiro, que ela foi uma peça importante, junto com o Tarcísio e todos os outros, de criar uma torcida consistente, né? Uma torcida, acabaram se criando 2 torcidas, mas assim, a movimentação de todos eles foi extremamente importante para que a gente chegasse no nível que nós estamos hoje em termos de torcida, uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, que mais participa diretamente aos jogos, uma das que mais viaja, né? Que está sempre presente em todos os jogos, né? Nós tivemos lá a final, que o César estava em Belo Horizonte, que a gente só não encheu mais, só não levou mais torcedores, porque em função da disponibilidade de ingresso, mas a nossa torcida fez muito barulho lá, então a Lourdes, junto com alguns outros, ajudou muito a esse time, né, ter essa representatividade de torcida. O César, ele chegou aqui e o objetivo da nossa equipe, naquele ano que o César chegou, era tentar chegar no playoff. E ele, quando foi para a Itália, ele foi como vice-campeão sul-americano e vice-campeão da Superliga, campeão da Copa do Brasil e várias vezes campeão paulista. Então, ele deu também uma contribuição muito grande para Taubaté ser o que é hoje. A gente tem que reconhecer essas pessoas. E o Rafa teve uma participação muito importante que ninguém sabe, nem os torcedores, nem quem acompanha de longe. O Rafa foi o primeiro, nós tivemos em 2013, o Giba ficou pouco tempo aqui, mas quando nós realmente decidimos que nós íamos fazer um projeto vencedor, que foi a temporada 14-15, que estava com o César, que o César começou a montar a equipe, nós pensamos em trazer um grande nome, né, que seria a pessoa que seria o diferencial para dar credibilidade ao projeto. E não foi... a opção do César, do Ricardo, na época, foi excelente, porque com a vinda do Rafa, o projeto passou a ter uma credibilidade, uma aceitação dos outros atletas, que era um projeto sério, porque o Rafa não ia sair da Itália, vir para Taubaté, que não tinha tradição nenhuma, que não tinha desclassificado para um playoff no seu primeiro ano, e etc. E o que foi muito importante, que não só nesse primeiro ano, que aí veio Dante, veio Lorena, que tinha uma amizade particular com ele, atletas que tinham jogado com ele muitos anos, ligava para ele, Rafa, como é que é? O que você sentiu aí? Os dirigentes são sérios? Como é que é? Tem apoio, não tem apoio? E ele foi tipo, já naquela época, um embaixador, né, de estar convencendo, ajudando a trazer esses atletas, né, junto com o César e com o Ricardo na época, mas ele foi importantíssimo nisso. E depois, em momentos que nós tivemos de crise, né, foi extremamente importante também. Nós tivemos um momento de dificuldades aqui em Taubaté no projeto que chegou a ser discutido num determinado momento em 2016, e ele foi um diferencial para que desse a devida credibilidade do projeto aos atletas novos que estavam chegando. Estavam chegando 3 atletas campeões olímpicos, né, em 2016 no Rio, e que nós tivemos um problema em relação a uma série de situações políticas, administrativas, de patrocínios, e o Rafa foi decisivo para manter aquela unidade e terminar a temporada como vice-campeão da Superliga. E uma coisa interessante que eu vou falar aqui agora, que o Rafa vai dar risada, mas ele sabe. Na temporada anterior a essa, né, eu falei para o Rafa
que a gente estava num momento muito difícil, né? E foi uma temporada a mais difícil para ele aqui em Taubaté, eu tenho certeza disso, a gente já conversou. E eu falei para ele que tinha sonhado que ia acontecer uma situação que ia ser a melhor temporada dele, né? Que ele ia ser campeão. Naquele momento que eu falei com ele não estava como titular. E estava sendo uma temporada muito difícil para ele. E cada jogo que foi passando, ele foi voltando a ser titular, e cada jogo eu falava para ele, olha, e no fim foi uma temporada que realmente deu certo, nós fomos campeões da Superliga, ele foi dessa decisiva, foi a temporada mais difícil dele aqui, mas em compensação, eu acho que foi a mais recompensadora, que ganhou o título que a gente esperava há tantos anos, e agora eu vou falar de novo, hein, Rafa? Eu tenho certeza que um dia você e o César vão trabalhar juntos aqui em Taubaté de novo, hein? Nossa, aí, ó. Não posso dizer quando, tá vendo? Mas isso um dia vai acontecer. Amém! Não seria ruim, não, hein? Seria muito bacana. Vamos gravar essa entrevista, hein, Rafa? Grava aí, viu, João? Vamos Tá gravar. gravada. E normalmente essas coisas não erram, não, hein? Mas eu Macaé, em off... Ô, João, deixa eu só falar uma coisinha. Claro. Só um parênteses aqui, desculpa cortar aí, desculpa mesmo. Porque o Macaé Fique à falou uma coisa vontade. realmente para mim me enche de orgulho, assim, realmente me dá muito prazer quando eu posso falar isso para alguém, porque foi realmente exatamente como o Macaé falou. Ele não aumentou nada, não inventou nada, foi exatamente assim. Quando eu tomei a decisão de vir para Taubaté, as pessoas me ligavam realmente, falavam, não, impossível, duvido você voltar, que isso. Porque realmente eu estava muito bem na Itália e foi uma opção minha de voltar, de ter acreditado no projeto, né? Eu falava sempre com o César por telefone para falar de jogador, falava com o Macaé, falava com o Ricardo, enfim, a gente ia falando e eu ia podendo falar com as pessoas e dar essa credibilidade realmente que o Macaé falou. Então isso para mim é muito gratificante ver em que ponto chegou o projeto, o tamanho da força que é o projeto hoje, toda essa estrutura de ser um projeto reconhecido mundialmente, de ter grandes títulos, de poder ter participado de todos os títulos de Taubaté. Então isso para mim realmente me enche de orgulho. É o clube que eu mais tive tempo na minha vida, que eu passei o tempo da minha vida no clube, é o clube que eu tenho mais raiz, é o clube que eu tenho mais contato com a torcida, é o clube que eu fiz mais amigos. E isso para mim realmente é um grande prazer, um grande orgulho no que se tornou o vôlei Taubaté hoje. Era só para deixar registrado isso aí. Ô, João, você me perguntou, eu não finalizei a resposta para você. Você falou sobre a equipe, né? Eu entendi que nós estávamos muito bem com 2 levantadores nesse nível, mas eu acredito que a próxima temporada, o Rafa depois pode até comentar isso, eu acho que é uma temporada também que eu tenho muita esperança, né? A equipe foi montada para continuar com a mesma força, nós perdemos, né, um atacante de muita força, que é o Lucarelli, é evidente que a torcida não queria, mas da mesma forma que o César, muitos anos atrás, deixou o Brasil para jogar no exterior, jogar na Itália, né, é um momento da carreira do jogador que é importante, e da mesma forma não vai ser diferente para o Lucarelli, uma experiência profissional e pessoal para ele muito importante. Foi um atleta que te agradece, porque também contribuiu muito, muito, muito em todos os aspectos, como tecnicamente, como liderança com a torcida, relacionamento com a mídia, enfim, assim, espetacular também, e uma pessoa sensacional, né? Então, apesar de perdermos, vamos dizer assim, o Lucarelli, o time foi montado para ser um time consistente, um time taticamente muito forte, e eu tenho muita esperança, né, que a gente vai ter uma temporada muito boa também. Esse ano a gente está classificado para o Sul-Americano, né, vamos disputar o Sul-Americano, além de todas as competições que a gente já disputa, tem o Sul-Americano que nós vamos disputar, né? Então, eu acredito que nós vamos ter aí uma excelente temporada. Tem essa situação que o Rafa e o César podem até falar um pouquinho agora, eu acho que a gente pode chegar nesse assunto. Acho que não pode terminar esse momento sem falar desse assunto, que é o adiamento das Olimpíadas, né? Isso mexe um pouco com o calendário mundial aí, mas eu acho que hoje, né, nós teríamos aí 5
2, 4, 5, os 2 ponteiros, levantador, a gente tem 5 atletas que e mais o Rafa, 6 atletas que poderiam estar nessa Olimpíada, né? Então, se você for analisar que 6 atletas da Taubaté poderiam estar na Olimpíada desse ano, é uma equipe muito forte, né? Então, eu queria aproveitar, já fazer a pergunta aí para o Rafa, para o César, o que eles pensam em relação a isso, esse adiamento de um ano, né, da Olimpíada, que é um adiamento também extraoficial, que a gente não sabe nem se vai acontecer mesmo da forma que está planejado hoje a Olimpíada ano que vem, mas a mudança, César e Rafa, desse calendário para o ano que vem, em relação ao César que está na Itália, alguns jogadores que esse ano estão numa condição que o ano que vem a gente não tem certeza que estarão na mesma condição física, técnica, tática, etc. E atletas que estarão aparecendo nesse um ano, que poderão se firmar. O que muda esse ano em relação das possibilidades, né, das equipes para o ano que vem? Então, o César pode falar, olha, a seleção italiana está num nível que, se ela tem mais um ano, ela vai estar num nível muito melhor. Tem seleção que está num nível que já atingiu o seu ápice, que ano que vem vai ter jogador que está no seu máximo, que ano que vem já não vai estar. Vocês acham que isso vai mudar muito em relação do que poderia ser em termos de resultado esse ano para o ano que vem? Adiando um ano? Começo eu? Pode ser. Pode, vamos lá. Pode ser, César. Falando da seleção italiana, eu acho que ela ganhou nesse aspecto, assim, vai ser melhor, vai ser mais positivo para a equipe, porque 2 motivos, não sou eu que falei, estou falando isso, eu escutei o Blendini falar várias vezes em entrevistas, e uma oportunidade que também tive de encontrá-lo ali na Copa Itália em Bolonha, falando que a possibilidade de fazer crescer os jovens que estão num processo ali já de estar chegando a um nível melhor para uma Olimpíada, que a seleção italiana tem muitos jovens na seleção B que já estão começando a serem inseridos. Isso é uma oportunidade para esse crescimento. E para os mais velhos, né, os mais experientes, ele citou exatamente o Juan Torena, um ano talvez um pouco mais leve, né, que dá a condição para o jogador descansar um pouco, entre aspas, principalmente para ele, que já tem uma certa vivência aí, longa data no voleibol, que pode também trazer um benefício. Eu tenho certeza que para a seleção italiana isso ele só tem a ganhar. O Rafa pode comentar do Brasil, só, João, corrigindo aqui, na verdade, hoje nós temos 6 jogadores que poderiam ser convocados para a seleção, e mais o Rafa, poderiam ser 7, na verdade, são os 2 ponteiros, 2 centrais, levantador, e o líbero, né? O líbero, e mais o Rafa. A gente poderia ter aí 7 jogadores convocados para a seleção. Com certeza seriam, né? Pelo menos inicialmente, até definir quem iria para a Olimpíada. Agora, para o ano que vem, Rafa, o que você acha em relação ao Brasil? Eu acho realmente, primeiro, todo mundo sente, né? Por não ter a Olimpíada, todo mundo espera por 4 anos essa competição, a competição mais importante em várias modalidades, mas, de novo, a gente entende que realmente é a coisa mais certa a se fazer, preservando a saúde de todo mundo. Eu acho que a gente precisa entender o futuro aí, como é que vai ser, né, com relação aos treinamentos, se as seleções vão conseguir se encontrar com a frequência que se encontrariam de preparação, como vai ser isso a gente não tem como prever, né? Então, realmente, isso é uma coisa que fica um pouco no ar. Com relação aos atletas, eu concordo 100% com o que o César falou, e eu acho que é a mesma coisa para o Brasil. Os jogadores mais experientes, mais velhos, talvez tenham um pouco mais de folga, né, num período que agora estariam, mais uma vez, retornando à sessão e se desgastando, como todo ano é. É um ano que consegue, a gente diz, um pouco as lesões e se curar um pouco. Então, para isso, realmente vai ser muito benéfico. E para os jogadores jovens, é um ano a mais de aprendizado, um ano a mais, e um ano realmente é muita coisa.
Então é um ano a mais para novos jogadores terem chances e possibilidades de serem convocados, de mostrar o seu trabalho, né? Então um ano que é atípico, né? A gente realmente não vê isso sempre, fica triste por não ter a Olimpíada esse ano, mas olhando pelo lado positivo, essas partes que eu falei aí, eu acho que realmente tem muito a ganhar. Legal. Gente, vou passar aqui rapidinho pelas lives, depois vocês comentam aí pra gente fechar o programa, tá? Adriana Ramos Guedes. Lourdes, que saudade de você. Certo? Adriana, mandando um abraço. Fala um tchau pra ela aí. Tá? Beijo, Adriana. Também muita saudade. Tá. Em relação ao César Douglas aí na equipe e tal, a Leila Daniel, amém, Macaé. Certo? Mandando um abraço, falando que torce por isso também. Quem tá mandando um abraço, Macaé, é o Regis Ferreira, grande Regis Santista. Mandando um abraço, Macaé. Filho do Zito. Filho do Zito. Amigão. Exatamente. Cláudia Moreira, super apoio, César e Rafa. A Juliane Gouveia. Deus te ouça, Macaé, também. O Tarcísio falou, Macaé foi ainda muito importante nesse projeto, todo respeito e dedicação. Luciane Moura, a contratação do Rafa, com certeza foi uma das mais importantes ações e escolhas do vôlei taubatiano. A Larissa Murad, que saudade dessa temporada com a Lorena no Taubaté. O Cris Baiano Lima, lembrando que... Opa! Vamos lá? Tem o respeito de toda a torcida, não só de Taubaté. Pessoa de coração maravilhoso. André Alvarenga, show. Todos especiais para nós, taubatiano. Cláudia Moreira. E o vôlei está fazendo muita falta. Juliana Gouveia. Rafa, como você projeta o ano de 2021 para a equipe de Taubaté? O que você projeta, Rafa? O projeto é realmente como o anterior. Chegar nas finais de todos e buscar o título em todas as competições que nós jogarmos. Com certeza é a mesma atmosfera de sempre, aquela atmosfera de um time batalhador, de um time trabalhador e que vai em busca dos objetivos. E aí a gente coloca, como sempre, todos os objetivos em primeiro lugar para que a gente consiga dar o nosso máximo e trazer o máximo de títulos aqui para a cidade também. Legal. A Débora Rocha, ótimo bate-papo. Ajuda a diminuir a abstinência de vôlei. É bom, né, Marcelo? Já que não tem vôlei para assistir, a gente vai bater no papo, né? Opção show de bola, né, João? Relembrar os velhos tempos, ver as pessoas aí maravilhosas aí, isso aí é bom. Aliás, o Macaé, no meu caso, jornalista, é muito interessante a gente ver passar o VT do jogo de 82, de 80, e o cara narra como se não soubesse o que vai acontecer, né? É uma coisa interessante, né? A narração da Copa 82, alguns jogos, até de voleibol e tal. O cara, você coloca o narrador atual para narrar o jogo e o cara destaca a emoção como se fosse na trave. Já sabe que não vai ser gol, né, cara? Todos os momentos da vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Você tem que ver os dois. Então, esse momento nós não estamos podendo acompanhar, especialmente em Taubaté, mas em compensação, nós estamos podendo rever as finais, né? Da Superliga, de muitos anos atrás, né? Esses dias eu mandei umas fotinhas para o Rafa, de uma final que ele estava, né? O time inteiro disputando a final, todo mundo com o cabelo amarelo, não adiantou nada, porque perdeu do jeito, né, Rafa? Não adiantou correto. Mas eu olhei e falei, eu conheço esse cara. Depois o Rafa vai falar quantos anos ele tinha, que temporada que foi. Jogava na Ubra, né? Ubra? Na Ubra. Aí eu tirei umas fotinhas, mandei para ele. Era você mesmo? Você era assim mesmo? Conta essa história aí para mim, que o Taubatiano não conhece. Aí ele pode falar quando foi isso, quantos anos tinha, como é que foi. Estava começando, Rafa? É isso, foi um dos primeiros anos de profissional, né? Foi em 2002, 2003. Tinha 22 anos, mas foram anos importantíssimos para mim, de aprendizado enorme. E nesse time também tinha o Riad, que está com a gente hoje aqui. Tinha um pessoal que realmente deixa saudade. Era um grupo realmente muito bom. Isso que você falou é muito importante. A gente consegue, nessa quarentena aí, poder lembrar momentos importantes com esses jogos que estão passando de novo aí e aprender a melhorar cada vez mais, né? Ver o que a gente fazia de errado, fazer de certo. Ô, Marcelo, quando nós começamos, você jogando vôlei, eu como jornalista, o clássico do voleibol era Banespa, Pirelli, Suzano, né? Que eram os grandes jogos de voleibol, né? Era os clássicos, né, João?
Era os Era os clássicos. clássicos. Pirelli, Banespa, essa turma aí. É da nossa época, né, César? Lembra bem, César? Desculpa, travou aqui para mim, eu não consegui acompanhar o que o Marcelo falou, João. Tá falando aqui, nós estamos falando dos clássicos do voleibol do passado, Banespa, Pirelli. Você lembra bem dessa época? O Marcelo falou que é a tua época também. Eu assisti bastante jogos desse clássico aí. Muitos. Lembro claramente. João, a gente está fechando aqui já ou não? Estamos fechando sim. Tá, eu vou fazer uma pergunta para você e para o Rafa, até para a gente fechar a live. Acho que pode ser para você como atleta ou como jogador. Tem algum jogo especial na sua vida que você fala, esse foi o melhor jogo que eu já vi? Ou participando, ou assistindo? Um jogo de voleibol que você fala, esse é o jogo? Tem, César? Hoje, participando, assim, para mim, especial, eu acho que foi as duas finais de Superliga que eu fiz, uma com Vôlei Futuro e outra agora com essa última com o Taubaté. Elas foram bem especiais para mim, independentemente das duas a gente ter saído derrotados, né? Mas acho que elas trouxeram muito aprendizado para mim, cara. Muito aprendizado as duas. A última, principalmente, porque eu já tinha vivido mais tempo já no vôlei, depois de 2010, já tinha passado por já tinham passado 5 anos, né? Eu consegui absorver muita coisa ali depois daquela última derrota nossa ali para o Sada Cruzeiro. Legal. E você, Rafa? O jogo que você viu, o jogo que você jogou? Especiais. Tá. No meu caso, eu estava nos dois, mas um eu joguei e outro eu vi. Então foi o primeiro, quando eu tinha 13 anos, eu fui fazer uma peneira no Banespa, a gente está falando do Banespa, né? E era o sonho de todo garoto fazer a peneira e poder participar do clube, do time, né? E eu fui fazer uma peneira com 5 mil garotos, e passaram 5 garotos no ano de 93. E eu fui um dos 5. Então isso realmente era um sonho muito grande. Então quando eu joguei meu primeiro jogo, isso era mirim, quando eu joguei o primeiro jogo mirim, um time profissional, né? Eu não era profissional, mas era um time profissional de grande porte, que todo mundo sonhava jogar. É uma lembrança que para mim não sai da minha memória realmente. Então em 93, meu primeiro jogo como mirim com a camisa do Banespa. Caramba. Esse é o que mais me chama a atenção. E o outro foi o meu primeiro jogo como profissional, também pelo Banespa, daí em 97, Banespa e Suzano, um baita clássico do Paulista da época e tudo. Então foi meu primeiro jogo como profissional, eu era juvenil ainda e tinha subido para o profissional. Então ali foi realmente ter caído a ficha de falar, poxa, estou tendo uma oportunidade de tudo que eu sempre sonhei, que é ser um jogador profissional de vôlei. Então aquela ali, para mim, foi o jogo mais marcante nessa segunda fase, digamos, da minha carreira virando profissional. Mas Legal. eu assisti o jogo, né? Não joguei. Legal. Deve estar acabando a bateria do César. De lá para cá. Marcelo, obrigado pela participação. Queria agradecer por participar disso aí. O César falou assim, quanto tempo vai demorar a live? Deve estar na carga dele aí, né? É isso? Não, cara, tem o suficiente aqui. Pode tocar aí quanto você quiser. Vamos lá. João, queria aí agradecer aí o seu convite, tá? Agradecer o Macaé, parabenizar ele aí pelo projeto. Eu sei, é muito difícil durar um projeto numa cidade e eles lá estão batalhando, estão firmes, né, fazendo com que nós aqui da região tenha algo de satisfação para assistir, né, que é o vôlei que a gente gosta. Então, parabenizar o Macaé. Eu sei que não é fácil, como gestor, né, tocar um projeto. E parabenizando você aí, o Marcelo Mora e toda a turma lá de Taubaté, o prefeito lá, o Júnior Ortiz, para proporcionar isso para a gente aí, né? A Lourdes deve também falar isso aí, porque é torcedora aí nata, então eu acho que para Taubaté isso aí foi para nossa região, né, Macaé? O César Douglas, meu amigo, agradecer, parabenizar você, vamos ver se a gente se encontra aí, desejar um sucesso aí a mais, né? Mais do que você tem aí. E é isso aí. Rafa, nós vamos conhecer pessoalmente aí, Rafa. Obrigado, Marcelo. Tá? Sucesso aí, mais sucesso ainda nessa sua carreira aí. E Lourdes, parabenizar aí pela ser a guerreira aí do time de Taubaté.
Que isso é muito bom aí para os atletas, para a comissão, ter uma torcedora como você aí. É isso aí, João. Obrigado, um abraço, Marcelo. Beleza? Valeu, Marcelo aí. Obrigado. Valeu. Falar para Lourdes. Lourdes, obrigado pela participação. Acho que foi bom, Lourdes, poder reencontrar o Macaé, o César e o Rafa de uma vez só. É só na quadra que acontece isso, meu. Foi maravilhoso, João. Tenho que agradecer muito. Fiquei muito emocionada pelo convite. E vou fazer uma plaquinha para o Macaé. Macaé, não saia de Taubaté. Pode ser prefeito, pode ser outro. Não saia, você é muito importante. Principalmente para o nosso vôlei. A plaquinha agora vai ser para o Macaé. César, tudo de bom para você. Que você almeje muito mais coisas lá na Itália, mas não esqueça de voltar aqui para nós, tá? A gente está aguardando você. Obrigado, Luiz. Não vou esquecer nunca. Lógico que eu vou voltar um dia. E, capitão, você não precisa falar nada, né? Eu sou rapanática assumida, sempre serei onde eu tiver, onde você tiver, você sempre vai ser o número 1, tá? Para mim e para muitos torcedores. Ô, Macaé, sabe o que a gente podia fazer? Essa camiseta 7 aí já devia ser colocada aí para ninguém mais usar. Calma, ainda tá jogando ainda. Só tem que usar essa 7, viu? Calma, ainda vai longe. Dona Lourdes, obrigado, Dona Lourdes. Obrigado pelo... Não, mas isso eu estou falando aqui uns 5 anos. Ah, tá bom. Isso. Depois de 5 anos, ele pode ser treinador também, que a gente vai gostar. Ô, Luiz, tá montado... Vamos deixar o César. Treinador, vamos deixar o César. Não, eu acho que ele montou o roteiro. O César vem, dirige o time umas 3 temporadas, depois o Rafa assume, né? É isso? Isso, perfeito. Técnico Ô, não. Técnico, manda um abraço pra galera. Vai trabalhar junto, né, João? Vai trabalhar junto, eu já previ isso. Isso mesmo, Macaé. Apoiado, Macaé. Todo mundo trabalhando junto. Você também, tá, Macaé? A Lourdes já falou, tchau. Né, que Deus acompanhe vocês e abençoe vocês. Beijo. Amém, senhora também, toda a família. Amém. Tchau. Legal. Viu, Macaé? Eu acho que para os 3 aí, né? O futebol, de uma maneira geral, hoje distanciou o torcedor do ídolo, né? É difícil você ver hoje. A gente fazia futebol e tinha zona mista, você podia entrevistar, o torcedor podia passar. O Macaé, nós fomos esse jogo de futebol no Macaé, São Januário, o jogo. Hoje você não tem esse acesso mais. O torcedor só vê o jogador hoje na televisão, né? E eu acho que esse Taubaté é mantido no Macaé. O torcedor, a Lourdes, o Marcelo como ex-jogador, a gente como jornalista, tem uma coisa que as outras modalidades estão se perdendo. Você não consegue ter mais aquele acesso ao atleta Macaé. Não, sem dúvida, João. E tem uma particularidade, né? O Rafa e o César vivenciaram bastante isso. O time de uma cidade é um pouco diferente. Você tem aquele time que é camisa de futebol, né? Que nem o Sada Cruzeiro, que tem aqueles torcedores que acompanham o futebol, acabam acompanhando o vôlei. Tem aqueles times de algum tipo de empresa que se cria num ano, depois no outro não tem, como RJX, enfim, outros times como os times S, né, SESI, SESC e tal. Mas quando você tem um time de cidade, o César deve ter vivenciado isso em Araçatuba, é diferente, né? Porque você tem uma cidade toda, que todos vestem a mesma camisa, não tem palmeirense, corintiano, não tem, né? Porque eu lembro bem que na final, lá em Belo Horizonte, um dos nossos patrocinadores, né, na época que era do Via Vale, lá da Tempo, que era dono dos shoppings, ele era atleticano roxo. Ele falou, nós vamos deixar aquele mineirinho preto e branco. Ele queria dar camisa para todo mundo. Eu falei, calma, não dá. O mando de jogo é do Sada, né? Do Cruzeiro. Então não tem como a gente deixar ele preto e branco. Ele vai ficar azul. Não tem como. Então, assim, quando é uma torcida de uma cidade, não tem camisa, né? É uma só. Então, todos que acompanham o esporte, independente de qualquer que seja futebol, qualquer que seja, é diferente, é uma torcida da cidade. Então, o time acaba representando a cidade. Eu acho que o jogador também sente isso, né? Que ele tem que retribuir de uma forma diferente. Né? Não é tão frio, né? É uma coisa muito mais calorosa. Ele tem aquele compromisso, a cidade menor, diferente de uma cidade grande que nem São Paulo, né? Você está
mesmo na época do Baleia, você saiu na rua, acabou, né? Não tem contato. O Rafa hoje vai no supermercado, tem um torcedor, tem uma pessoa que conhece na porta da escola dos filhos dele. Então, é diferente, né? O envolvimento é outro. Então, a gente sempre fala isso no começo da temporada, né? Que o atleta aqui em Taubaté ele tem uma responsabilidade diferente. Ele representa uma cidade, né? O cidadão que paga um imposto, que vai lá, que torce de alguma forma, que empurra o time, independente de estar na quadra ou não. E é um fato interessante, né? Porque se nós tivéssemos, a gente sempre fala isso, se nós tivéssemos aqui uma arena com 10 mil pessoas, com certeza, afinal, nós teríamos 10 mil tabatianos. É que acaba limitando, né? Você tem a dificuldade de, quando vai jogar a final fora, de redução de ingresso. Então, o Abaeté teve muitas vezes lotado, né? Super lotado, né? O César lembra, o Rafa lembra aquela primeira final nossa, 14-15 do SESI, que tinha gente no telhado, né? E foi super bacana, a torcida ajudou muito, contribuiu muito. Então, é diferente, né? Eu acho que a cidade, eles podem até comentar, mas a cidade, com o nome de uma cidade, é diferente de outros tipos de clube. Eu acho que isso deve ter acontecido lá em Araçatuba também, não, César? Sim, a identidade, né? E também acho que ajuda muito o tamanho. É uma cidade que você, como eu tinha falado primeiro antes, você encontra as pessoas na rua, ela não tem para discutir sobre o outro time da cidade, né? Isso é sobre o vôlei Taubaté e ponto. E a gente conseguiu aí criar essa identidade que foi muito importante, eu acho que para esse crescimento e para você, para ter chegado aí a uma final, duas finais de Superliga e vencido uma, né? Foi muito importante. Dois detalhes, Macaé. Um que em off, eu não acompanhei esse processo de turbulência do vôlei, que teve um processinho em 2016, mas acompanhei do lado político, né? Que foi um ano de 2016, que foi um ano evidentemente complicado. E estava na final da Superliga lá em Belo Horizonte, conheci o dono do shopping, que você me apresentou antes de começar o jogo, que era um atleticano de verdade, né? E fiquei impressionado, Macaé, também como o torcedor do Atlético Mineiro é a torcida do futebol, né? No voleibol, né? Então, para o treinador e para o jogador é uma pressão psicológica muito grande. Se jogar com torcida, com batucada, com muita gente no ginásio, parecia um jogo de futebol, né? Então, é uma pressão que a torcida não ganha jogo, né, Rafa? Mas ajuda, né? Ajuda muito. Aqui em Taubaté acaba ganhando, viu? Porque a gente teve alguns exemplos já de jogos aqui praticamente perdidos e o caldeirão nosso aqui começar a ferver e o jogo virar. Então, não ganha, mas ajuda realmente muito mesmo. Então, a gente fica feliz com todo esse envolvimento. Eu, pessoalmente, particularmente, posso dizer que para mim também é um grande orgulho, porque também tenho isso como base, né? Que para mim são valores importantes e eu consigo ver isso em Taubaté, a importância do prefeito, do Macaé, do Marcelo, enfim, de todos envolvidos no esporte, que essa questão de passar esses valores para a sociedade, para essa nova geração da cidade que está vindo, não para que só tenhamos mais jogadores profissionais, não, é para uma sociedade melhor, para um ser humano melhor, né, para ser campeão na vida. E isso tudo é muito bem passado pela prefeitura, pelos aqueles envolvidos no esporte, para a sociedade, as oportunidades, né, os atletas como exemplo. Então, isso para nós é um grande orgulho e nos motiva cada vez mais. Ô, Rafa, precisar emprestar aquela placa da Lourdes lá, Rafa 2020, você empresta o Macaé? Opa, na hora! João, a Lourdes levantou uma placa 3, né? Rafa fica, Macaé não vai e César volta. Puxa, ela sabe falar rápido, é objetiva nos slogans, né, Macaé? Pode ser profissional de marketing, né, meu? Né? Em 3 frases ela define o que ela quer, né? Muito legal, muito legal. Ô César, gostou da possibilidade, acho que foi legal a gente conversar, mas esse carinho com o Taubaté pela previsão do Macaé em breve, Taubaté, hein? É isso? Com certeza. Eu acredito nisso também, é uma coisa que não é tão difícil assim de acontecer não, porque a gente está falando de pessoas que são muito competentes, o Rafa citou, o Marcelo citou, o Júnior, o Macaé, o trabalho que eles fizeram ali para sustentar esses anos de vôlei, tenho certeza que eles vão fazer o máximo para isso prolongar ainda, né?
E eu continuo lá me preparando cada vez mais para quando voltar melhor do que eu saí aqui. Aproveitando, João, aqui eu queria falar assim, os dois não sabem disso, mas diretamente o Rafa me estimulou muito a eu tomar minha decisão e começar a pensar em ir para a Itália, porque quando ele chegou em 14, 15, depois 15, 16, eu já comecei a colocar isso na minha cabeça, foi assim, eu vou fazer mais 1 ou 2 temporadas aqui no Brasil e depois eu vou para lá, eu tenho que dar minhas caras, porque eu preciso entender esses jogadores que vêm de lá, né, porque é uma outra realidade, né, isso eu via no Rafa durante os treinos, assim, sabe, e eu falei assim, eu não posso ficar atrás, eu quero aprender isso daí, então eu vou meter a cara. Legal. Então ele foi o primeiro que me estimulou indiretamente, sem ter conversado isso com ele, mas o fato só de ele ter vindo e eu observar o trabalho dele assim diariamente, me estimulou muito. Outros jogadores que passaram pela Europa também, cada vez mais que a gente recebia jogador que passou pela Europa, aquilo ali aumentava ainda mais, queimava mais aqui ainda assim, eu tenho que ir. E quando eu já tinha decidido, praticamente eu tinha decidido de ir, já estava organizando uma conversa com o Macaé e o Júnior Guadioli, se chama lá o restaurante, Gadioli, né? Gadioli. O Macaé me contou a história dele, como foi a ida dele para o exterior também, né, para a Europa, passando por Portugal, Espanha, não foi isso, Macaé? Foi isso. E aquilo ali ainda, de certa forma, me encorajou muito mais ainda, assim, que eu falei assim, eu estou tomando a decisão certa. Ali eu não sabia ainda se eu iria direto para a Itália, se eu ia passar primeiro para um outro país para aprender uma língua diferente, depois ir para a Itália. E aquilo ali só foi o último impulso, assim, para eu ter a certeza que eu estava tomando a decisão certa. Aproveitar e agradecer os dois ali até por isso, e agradecer sempre o Júnior e o Marcelo ali pela parceria de estar sempre por perto ali nos momentos mais difíceis que a gente viveu em todas essas temporadas. César, para fechar, e essa experiência na Itália, foi aquém do que você esperava? Foi o que você esperava? O que você pode falar? Não, ela está sendo ainda como eu esperava, né? Um pouco de dificuldade com a... Por falar em dificuldade, ele parou na dificuldade aí, né? Tá certo, ele já fala já. Rafa, eu queria demais agradecer essa participação sua e deixar claro o seguinte, hoje você realmente mora em Taubaté, é taubatiano mesmo de verdade, é isso? É isso, eu moro aqui, como eu disse, dos meus filhos, né, que são mais taubatianos do que nunca. Tenho um taubatiano agora verdadeiro mesmo, e também, com muito orgulho, ano passado eu recebi o título de cidadão taubatiano. Isso para mim também foi uma alegria, uma honra enorme. Minha vida é aqui, eu realmente não escondo isso de ninguém, o Macaé sabe dos meus planos, de tudo isso, então, com muito orgulho poder dizer mais uma vez, de toda a minha participação, não vou nem falar de participação no time, mas de poder ter feito parte de toda essa transformação do time em todos esses anos, né? São 7 anos, eu vou para o 7º ano já aqui em Taubaté, então realmente vi muitos times passarem aqui, muitos jogadores, comissão técnica, e poder ver o que se tornou realmente é muito gratificante, então é com um prazer que eu fico a minha vida por aqui. Legal. Macaé, eu acho que agradecer, né, Macaé? A presença do Rafa, o César vai voltar para encerrar essa live muito top, muita gente participando aqui, eu vou agradecer o pessoal no final. Eu tenho, Macaé, tem muitas histórias que eu tenho, né, como você, que eles nem conhecem, né, de carnaval, de futebol e tal. Eu posso falar que eu sei da sua história para ir para Taubaté, né? Na Expedicionário, você morava no apartamento, a gente tivemos uma conversa à noite, falou, João, Taubaté e um abraço, né, Macaé? Foi isso, né? Foi momentos, né, de que a gente tem que decidir. O Rafa deve ter passado por isso muitas vezes, e talvez a última foi essa. Saio da Europa, volto para o Brasil, volto para Taubaté, né, não sei como vai ser lá, um projeto que está começando. Não foi diferente para mim também, né? Tinha a possibilidade de ficar lá em Pinda, que eu tinha ficado tinha trabalhado lá por 4 mandatos, lá no Sport de Pinda, e de repente uma possibilidade nova de estar vindo começar um trabalho novo, né?
é muito parecida a minha história do Rafa em Taubaté, né? O Rafa veio acreditando num projeto novo que não tinha certeza que ia dar certo, né? Que ele acreditava nas pessoas que estavam montando o projeto e da mesma forma, né? Foi uma das decisões mais difíceis de eu vir para Taubaté, porque estava bem pindo, mas foi justamente uma decisão muito parecida com a do Rafa. Eu acreditava, né? Acreditei muito no que foi proposto para eu vir para cá, né? Na época, o então candidato a vereador tinha acabado, candidato a prefeito tinha acabado de ganhar a eleição, né? O Ortiz Júnior me convidou para vir e as argumentações dele me convenceram que realmente nós íamos fazer um trabalho sério no esporte de Taubaté, né? E em pouco tempo, em alguns meses, esse trabalho já começou a tomar corpo de uma forma não só com a equipe de voleibol, mas com um trabalho, né, enorme que foi feito no esporte de Taubaté, que eu vou comentar daqui a pouco, mas para finalizar, assim, eu queria falar do César um pouquinho, e o Marcelão que saiu, que pena que eu ia falar, não deu tempo, né? O Marcelão, o Rafa, ele desvendou um grande mistério aqui na região, sabe? Que era uma lenda que o César tinha jogado vôlei. Aí, há um tempo atrás, o Marcelão colocou uma foto dele no mesmo time do César, né? O César novinho e tal. Eu falei assim, pô, Marcelão, é verdade mesmo? Então não é lenda, ele jogou mesmo. Aí o Marcelão, não, jogou, né? Que o pessoal fala que também foi lenda, né? Que eu joguei basquete, né? Tem uma foto enterrando, então pelo menos eu mostro para todo mundo. E aí, o Marcelão realmente desvendou esse mistério aqui. O pessoal fala, o César foi treinador de Taubaté, mas eu não lembro dele jogando. Aí o Marcelão te ajudou, viu, César? Mas só para finalizar, João, para finalizar, eu queria fazer um comentário aqui que eu acho importante, né? Gente que tem um pouquinho mais de experiência. O César, independente do que eu já falei, do que ele fez, contribuição dele para o projeto de Taubaté, eu queria destacar um fato que são poucas pessoas que têm, né? No esporte, principalmente, você tem uma pessoa que é vice-campeã da Superliga, bicampeã, me corrija se eu estiver errado, da Copa do Brasil, de repente, tetra, sei lá, do Paulista, vice-campeão lá em Araçatuba da Superliga, com tantos títulos que ele já tinha, com tanta participação, apesar de ser novo, com tanta experiência, é muito difícil você ver um treinador que você vai falar assim, eu acabo a temporada como vice-campeão da Superliga, vice-campeão sul-americano, um dos técnicos que teve mais títulos na temporada. Eu acho que talvez naquele momento que ele ficou em Taubaté, deve ter perdido só para o Marcelo Mendes, né, porque foi campeão vários anos da Superliga e do Mineiro. Ter a humildade, né, Rafa, de falar assim, eu não aprendi tanto quanto eu gostaria. Eu vou ter um projeto que eu vou dar um passo para trás, vou para a Europa, vou aprender, vou reiniciar uma carreira que eu tenha a humildade de entender que lá eu vou aprender, talvez mais do que eu estou aprendendo aqui, para que um dia eu volte numa condição melhor do que eu estou hoje. Isso é muito difícil, essa humildade, não é só humildade, né? Essa sabedoria. Você falar assim, agora eu vou dar um passinho para trás, vou sair de um time vice-campeão, de um projeto que eu posso ter aqui no Brasil, de tentar disputar mais um ano num outro clube e tal, e vou começar um aprendizado novo, apesar que você já tinha muito conhecimento. Eu acho que você está aprendendo muito lá, porque é outro mercado, assim como outra realidade, como o Rafa aprendeu muito jogando lá, com certeza, né? É outro voleibol, apesar de nós estarmos num patamar de Superliga próximo da Itália, em termos de seleção até melhor que a Itália, mas eu tenho certeza que lá você ia sair da sua zona de conforto aqui e com certeza está aprendendo muito. Então, parabéns, César, porque são poucas pessoas que fazem isso. É muito difícil você ver um doutor aqui, né, sair para o exterior para fazer um curso talvez menos importante do que ele já é um doutor titular de uma universidade e tal. Então, isso é sinônimo mesmo de humildade e sabedoria, mais do que humildade e sabedoria. E eu tenho certeza que vai voltar para o Brasil em breve, aí vai
é uma carreira fantástica no Brasil, tem muito sucesso. Lógico que se for melhor para você lá, tudo bem, mas eu tenho certeza que logo, logo você vai estar de volta. O Rafa, eu queria também colocar o seguinte, que além de tudo que eu comentei, né, que ele perdeu no começo, que não estava sem o áudio, não vou repetir tudo de novo, Rafa, da importância do projeto e tal, mas tem um outro aspecto também, João. Hoje o Rafa, César, você não deve saber, ou sabe à distância, o Rafa hoje é embaixador da Escola de Atleta. Sim, eu acompanhei. Então, ele é uma referência para essa escola e para todos que praticam o esporte, né? E lá não é o Rafa do vôlei, é o Rafa, o ídolo da cidade, o atleta, exemplo, como profissional, como pessoa e etc. E isso é muito importante no nosso projeto. Quando nós criamos o plano de governo lá em 2012, para começar em 2013, previa tudo isso. E previa um projeto de política pública que nós tivéssemos o trabalho social, social que compreende crianças, jovens, adultos, idosos, portadores de deficiência física, um projeto social forte, que hoje tem quase 20 mil pessoas participando, né? Um projeto de eventos para a população ter entretenimento, não só o vôlei, o futsal, o handebol, que foi muitas vezes campeão pan-americano aqui em Taubaté, outras modalidades que fizeram muito sucesso, conquistaram o título, mas nós tínhamos certeza que aquele projeto que estava iniciando como referência seria um espelho, vamos dizer, para incentivar esses jovens. Eu tinha certeza que uma cidade com 300 mil habitantes, a gente ia revelar atleta. E essa referência desses atletas, a IAF, é importante falar que em 4 anos ela desenvolveu um planejamento que 4 anos depois ela era campeã paulista dos Jogos Escolares, vice-campeã brasileira de voleibol, que é uma modalidade difícil, né? Para você ser campeão aí numa categoria de 15, 16 anos, você tem que ter atletas altos e tal, e nós fomos vice-campeões brasileiros. E essa equipe foi vice-campeã brasileira, no ano seguinte foi campeã paulista, né? Infantil, que é o principal campeonato do Brasil, né? Com atletas da cidade que tiveram essas referências, né? Tiveram o estímulo, o incentivo desses atletas, desses ídolos da cidade. Então, além do que ele fez para o voleibol, ele continua fazendo também para esses jovens, especialmente para a escola de atletas. Obrigado por tudo aí. Foi um prazer estar com vocês. O César e você, além de profissional, são amigos hoje, que a gente vai guardar para sempre pelas passagens que tivemos e as que nós vamos ter ainda no futuro. Se Deus quiser. João, o Alexandre Barbosa falou assim, o IAF agradece a todos os 3. Claro, César, pois não. Não, é só terminar aquilo que eu estava respondendo para você, porque eu fiquei fora aí acho que um tempinho. Eu encontrei a dificuldade ali na burocracia um pouco da federação, assim, para conseguir exercer a função de técnico, porque em 2017 eles tinham mudado, né, o regulamento, logo quando eu cheguei ali, e aí foi forçado ainda a estudar muito o método de treinamento deles em cursos que você era aprovado ou não, e na língua deles, né, então foi uma outra coisa que me acrescentou muito para essa experiência, né. Em contrapartida dessa dificuldade, assim, o que me abriu portas também foi o que eu estava citando antes. Por exemplo, o Rafa lá não é um espelho só como jogador, ele é um espelho também como pessoa. Então, as pessoas que eu escutava falar dele, primeiro falava da pessoa Rafa e depois, mas os títulos que o Rafa conquistou também importantíssimo, não sei o quê. Quer dizer, isso abria a oportunidade de estar conversando com estrangeiros, com técnicos renomados, né? E me facilitava na prática. Então, assim, outra comparação, assim, da dificuldade da burocracia, mas por ser brasileiro e no meu currículo tá lá, trabalhou com o Rafa 3 anos, entendeu? Trabalhou com o Lipe 2 anos, trabalhou bastante. Ajuda, acrescenta e ajuda muito, verdade, cara. Isso aí. Ele deixou uma marca muito positiva lá, seja como pessoa, caráter e como jogador aí, conquistando tudo que ele conquistou.
Eu queria contar 2 historinhas, sabe? Obrigado, César. Uma passa pelo Rafa, né? Eu acho que o César e o Macaé, para fechar mesmo o programa, eu trabalhei muito com o Macaé, no esporte, na política, e tem até uma história engraçada que vocês não sabem, né? O Macaé foi meu companheiro de carnaval. Eu falava assim, esse cara aí é sambista. Eu falava, esse cara aí? Eu falei, esse cara é sambista. Aí até na aula do cavaquinho, na aula dos compositores da Portela. Segue o Macaé na Portela, na Imperatriz, né? O Macaé é um companheiro de carnaval. Mas o que eu queria falar, ô Rafa, que a gente fala na política e fala assim, ó, aquele cara ali, se ele for governador, se ele for ministro, né, quando ele chegar, tem que tocar banda, porque o cara é muito mascarado, né? Esse cara, se ele ganhar alguma coisa, ninguém segura o cara. E o César e o Macaé, o que chama atenção, do lado profissional não vou falar, mas o que é legal, Rafa, eu queria falar aqui que a gente tem, há mais de 30 anos que eu trabalho com comunicação, com política, com esporte e tal, o que chama atenção é essa tranquilidade sua. Tem muita gente que ganhou muito menos, jogou muito menos, né, Macaé? E o cara tem um salto desse tamanho, cara. A gente vê com isso. Obrigado, cara. O cara jogou obrigado, onde, né? E o César, o Rafa é um cara extremamente tranquilo em qualquer momento. Não sei se você não olha para suas medalhas em casa, se você guardou os troféus em algum lugar. Eu não sei isso passa, João. O mais importante é isso aí, cara. O mais importante é essa relação que a gente constrói, o legado que a gente deixa aí, isso é o mais importante. O vôlei é importante, claro, mas o mais importante, com certeza, é a vida, a gente poder contribuir para as pessoas, aprender com as pessoas todo dia. Isso, para mim, o respeito, principalmente, né? Então, eu agradeço aí por todo o carinho de vocês sempre comigo aí. Um grande prazer mesmo poder estar falando com vocês aqui. Conta só para nós aqui, Rafa. Já jogou com os caras também que não jogava nada e achava que jogava muito. Não tinha os caras assim? Esse cara não joga nada. Vários, muitos. Estamos cheios por aí. Ainda tem bastante, né? Se tem, muitos. Legal. Se Deus quiser, então, em breve o César em Taubaté, o Rafa mais um tempão aí, o Macaé também, isso? O trio continua. Segundo a Lourdes e a segunda previsão do Macaé, vai acontecer. O trio se encontrará no futuro. É isso aí, se Deus quiser. Legal, gente, para fechar aqui, ó, Luciana Moura, Rafa é um cara incrível, também tem aqui a participação da Leila Dantino, nosso capitão, não tem para ninguém, Jéssica Pereira, muito Rafa, obrigado. Referência para essa molecada de Taubaté, lindas palavras obrigado. Do Rafa, o Jean Carlos Rodrigues, Jean, que de Pinda, Macaé, mandando um abraço para você também. Tá, a Viviane, parabéns pela live. A Kátia Gomes, parabéns pela live. A Larissa, parabéns também. A galera curtindo aqui. Eu queria agradecer de coração, Macaé. Primeiro, por você colocar aqui do meu lado essas 2 feras do voleibol aí. Quem conhece voleibol sabe que a gente não está enaltecendo, não. É mais que a realidade, né, Macaé? Obrigado, viu? Ô, João, até agradecer o César, porque, veio de viagem hoje, chegou hoje no Brasil, né? Fez conexão na Alemanha, a gente sabe o que é viagem de 12 horas ou mais aí, chegou e no primeiro momento, não, Macaé, pode ficar tranquilo, vamos participar sim. Foi super atencioso, como é de praxe dele. O Rafa, a mesma coisa, ele falou, tem um dia que eu tenho reunião para decidir sobre a Superliga, mas por outra semana, perfeito. Na hora, se colocaram à disposição, eu acho que isso é um carinho com os fãs, né, as pessoas que acompanham o voleibol, o esporte, então, eu acho que foi super legal, acho que esse pessoal que gosta, que está longe das quadras, está sentindo falta, foi uma oportunidade de rever aí os dois, principalmente, né, e matar a saudade. Foi muito legal. Obrigado. Legal, obrigado, Macaé. César, obrigado pela atenção, boa sorte aí. Eu acho que é legal você começar a pensar no apartamento Taubaté também, viu? Tô achando que, pelo que sim, pelo que não, né? Vamos pensar na próxima, na próxima. Obrigado aí pelo convite, Macaé, João, prazerzão mesmo aqui estar com vocês. Rafa aí, de coração, um abraço e parabéns pelo filho, parabéns por tudo aí que você já conquistou. Obrigado. Aí, não só em Taubaté. E, João, continua aí com o seu programa aí, muito jóia, cara. Parabéns legal. Aí pela iniciativa. Muito obrigado. O Rafa assumiu o João, obrigado. Quando passar tudo, né, Rafa? Você vai ficar na cabine com o jogo lá, comentando o jogo de futebol. Tava acertado. Quando quiser é só convidar. Mas obrigado aí pela nossa conversa maravilhosa aí. Foi um prazerzaço encontrar vocês. César, parabéns por tudo. Prazerzão estar falando com vocês de novo. Quando tudo isso passar, a gente toma um café aí pra gente conversar um pouco, falar um pouquinho italiano também. E obrigado, parabéns por tudo aí. Macaé, obrigado mais uma vez aí, cara. Sensacional também. Você é um cara que é um dos caras que eu fico feliz de ter conhecido aqui em Taubaté, pelo amor que você tem pelo esporte em geral, por tudo que você fez pelo esporte e faz aqui, e o tanto que a gente aprende com você, com esse teu jeito humilde também, e com tanto conhecimento. Então, obrigado mais uma vez. João,
Um abração aí, cara. Prazerzão Obrigado. mais uma vez. Você foi o cara que me entregou um troféu mais importante da minha vida, que a minha família lembra até hoje. O troféu Genderman. Não sei se você lembra. Lá em... Lembro. Tá guardado lá? São Caetano. Tá, Exatamente. Pô, minha família só fala nisso. Vai Legal. ficar marcado para sempre. Obrigado. Obrigado, viu? Ô, Macaé, só para ver se os dois estão legais. A gente podia se despedir falando aí italiano, tá? Eu ia falar isso. Né? Vamos ver se os caras estão bem ainda. Tchau. Não. Arrivederci. 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 Valeu, galera. pessoal. Valeu. Um abraço. Tudo de bom. Um abração. Valeu. Tchau.